o lançamento, a bola bate no Mateuzinho. Vai pela linha de lado, o Mateuzinho evitou um contra-ataque do Corinthians porque o Yuri Alberto ia avançando como uma bala, viu, Pradella? E vamos ver fisicamente como é que tá o Yuri Alberto, se ele aguenta os 90 minutos ou não. Lembrando que ele passou por cirurgia, ficou muito tempo afastado, mas está de volta à equipe titular. Vamos ver se fisicamente o Yuri Alberto aguenta os 90 minutos. Gustavo Henrique fez a ligação direta. Yuri Alberto dizia de cabeça, a bola não chega no Breno Bidon. Ele vem na disputa contra a marcação do Rivera. O volantão do Sport faz o corte. Rivera, lançamento à frente para Léo Pereira. Se chegar é perigo. Chegou na linha de fundo, tentou escapar. Mateuzinho vai bem, colocando pela linha de lado com provocações, depois de ter colocado pela linha de fundo, falando aqui você não passa, viu, Pradella? Pois é, o Mateuzinho tá grandão nesse momento, né? O Sport que tá tentando acabar com uma sequência de 13 jogos sem vencer como mandante no ano. A última vitória foi em março. É a maior sequência sem vencer em casa nos 120 anos de história do Sport. Escanteio pelo lado esquerdo. Vem o Sport. Vem Johan na bola parada, pintou o lançamento, bola perigosa, subiu o Gustavo Henrique para fazer o corte. 47 minutos desse primeiro tempo. O Corinthians tentando uma escapada mais nessa primeira etapa ainda com o Matheus Bidu. Fez a ligação direta, não chega no Martínez. Corta bem por ali o Aderlan. Vai chegando o Mateuzinho. Pelo alto, acabou se perdendo ele contra o Luan Cândido. Deu sorte por ali o lateral direito do Corinthians. Sobra de bola, fica ainda com o Luan Cândido. Tentou encarar a marcação, Mateuzinho. Chega, faz o corte, só que a bola volta a ser do Johan. É ainda do time do Sport. Trabalhando por dentro com o Rivera. Lançamento na frente, boa bola. Mateuzinho dominou, limpou bonito. Vem aí o meio-campista do Sport. De calcanhar pra Johan. Que bolão, batida pro gol. Por cima do gol. Para vaias de alguns torcedores do Sport, porque tinha bastante gente na área para fazer o cruzamento, Pradella. E aí com uma finalização dessa é muito pouco provável que conseguiria fazer esse gol. O jogo estava acabando, o minuto final já da partida, né? Na verdade o minuto final do primeiro tempo, acabou tomando a decisão errada. Tiro de meta, 0-0 por enquanto na Ilha do Retiro. Por enquanto o placar é de 0-0. Já estamos no último minuto desse primeiro tempo. São os últimos segundos da primeira etapa. O Corinthians vai empatando fora de casa com lanterna do Campeonato Brasileiro, que até aqui complicou a vida dos paulistas quando recebeu os times gigantes do estado de São Paulo na Ilha do Retiro. Lá no começo do campeonato perdeu para o Palmeiras por 2-1, pênalti polêmico na ocasião, já completo, porque o time do Sport chega, Mateuzinho, lado direito da área, tentou o cruzamento, bateu em cima da marcação, voltou, Aderlan, vem bola na área, o toque de cabeça do Mateuzinho que chega e tira, colocando pela linha de fundo, que deve ser o último lance do primeiro tempo. É um escanteio para o Sport, Pradella. Mas se ficar enrolando o Johan ali, o árbitro encerra antes da partida. É bater e terminar. Escanteio pro Sport. Atenção, vem pelo lado esquerdo do campo. Se segure aí, torcedor corintiano. E Johan tá na bola. Cruzamento na área, não saiu. Hugo. André Ramalho tirou. Mateuzinho, batida de longe. Tá viva no meio do caminho. Bate, rebate. Sobrou na entrada da área. Derek caiu. O árbitro ia finalizar o primeiro tempo, mas aí ele também não é bobo. Ele vai parar ali, vai esperar a avaliação da arbitragem de vídeo. Sabe que não foi nada. No momento em que ele apita pela última vez, terminou. Sport 0. Corinthians também 0. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Guarani Brusque. Futebol do CBN.
Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Brusque. Muito boa noite para você que está ligado e acompanhando o Sonzão aqui no futebol da CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma jornada esportiva hoje para Guarani Brusque. É o Bugrão contra o Bruscão aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Jogo válido pela terceira rodada da segunda fase, o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. É um jogão de bola para você acompanhar daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite. Um grande jogo, um jogo que pode definir aí algumas coisas dentro da competição, principalmente pelos lados do Guarani, porque uma vitória hoje para o Guarani vai deixar o Bugrão numa situação maravilhosa em busca da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Já do lado do Brusque, daqui a pouquinho o Antônio vai contar tudo isso em detalhes para você. O Brusque perdeu 2 jogos seguidos, só vitória interessa para o Brusque nesta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Calor pra caramba, final de inverno, começo de primavera, mas com cara de verão. 27 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Há 1 hora e pouco atrás, 34 graus, tava por aqui, quente demais, muito quente, e aquela secura que continuou, porque aqui no Brinco, pelo menos aqui não choveu. Eu até acredito que algum lugar aqui da região deve ter chovido, porque tava umas nuvens carregadíssimas, né? Mas por hora a chuva não veio por aqui e é isso que a gente aguarda e continua aqui no Brinco de Ouro. Quente pra caramba e a bola rola daqui a pouquinho às 7 horas da noite pra Guarani Brusque. Esse jogo que fecha o turno do grupo o grupo C, né? Da Série C do Campeonato Brasileiro, onde já tivemos a vitória da Ponte Preta lá contra o Náutico no Recife, e esse jogo fecha o turno. E semana que vem começa o retorno, os 3 jogos derradeiros para quem ainda sonha no acesso à Série B do próximo ano. As suas equipes já estão no gramado fazendo trabalho de aquecimento, tanto o Guarani quanto a equipe do Brusque. Então vamos pegar os primeiros detalhes, primeiramente do Bugrão, que tá fazendo trabalho de aquecimento ali no gramado. Meu caro Antônio Lupe, uma ótima noite pra você. Muita água nessa noite, sem ser chuva, viu, Lupe? É água mesmo, precisa beber, viu, Lupe? Boa noite. Tudo bem, Cabela? Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, até porque, né, Cabela, não sei se você recebe no seu smartphone, a Defesa Civil, ela informa que a umidade está baixa. Muito baixa. E manda o recado: hidrate-se. E é isso que eu vou fazer. Aliás, tem um amigo meu que tá hidratando demais no final de semana, mas daqui a pouco você resenha com ele, porque o que o rapaz tá suando não é brincadeira. Mas o que importa agora é o Guarani, o Bugre, que vem de uma vitória espetacular, jogando lá nos aflitos, venceu o Náutico por 2-0 e conquistou a reabilitação nesse quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani conquistou os primeiros 3 pontos e hoje contra o Brusque, que era a primeira vitória jogando como mandante nessa fase decisiva da 3ª divisão do futebol brasileiro. Até por isso, o técnico Matheus Costa, Cabela, ele muda o esquema tático novamente. Ele não vai entrar em campo com os 3 zagueiros, como aconteceu no jogo contra o Náutico, lá nos aflitos. Ele volta pro esquema 4-3-3. Cauã Jesus volta ao time titular. David Braz, que foi titular no Recife, fica como opção no banco de reservas. É um Bugre mais ofensivo com Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. O Brunão, o Tigre, que é o destaque do Guarani, o artilheiro do Alviverde na Série B. Muito bem. Se do lado tem o Bugrão, do outro lado tem o Bruscão. Se o Bugrão conseguiu a reabilitação semana passada, o Bruscão não conseguiu. 2 derrotas seguidas, a primeira em casa, a segunda fora. Primeira em casa pro Náutico, segunda fora para a equipe da Macaca, e agora vem aqui para o Brinco de Ouro enfrentar o Guarani em busca daquela sobrevida, daquele respiro, daquele oxigênio, daquela recuperação, sei lá do que, tem tantos adjetivos, ô meu caro Antônio Lupe, que é isso que o Brusque tá precisando. Precisa de uma vitória aqui em Campinas
para voltar pro campeonato, porque o Brusque é o único time do grupo C que ainda não pontuou. 2 jogos e 2 derrotas. Na rodada passada, perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e na abertura do quadrangular, perdeu em casa para o Náutico, jogando no estádio Augusto Bauer. E se o quadricolor, o Marreco, ainda sonha com o acesso, precisa voltar com pontos na bagagem lá para Santa Catarina. O técnico Bernardo Franco, ele faz 2 mudanças em relação ao jogo passado. O experiente Alex Juan, que é um cara que conhece bem principalmente bolas paradas, ele está no time titular na lateral esquerda, inclusive com a tarja de capitão. No jogo passado ficou no banco. Mesma situação do Roberto, que começa a partida, ele que foi opção no jogo passado contra a Ponte Preta. Esquema também 4-3-3 com Olávio Pira, Biel e DG, o quarteto ofensivo do Brusque, para tentar vencer o Guarani aqui no Brinco neste domingão à noite. Muito bem, as equipes continuam no gramado, fazendo trabalho de aquecimento ainda aqui no Brinco de Ouro. O torcedor do Guarani já estão entrando aqui no Brinco de Ouro. Ah, Lupe, só para lembrar, hoje, Lupe, a torcida uniformizada não pode, né? É isso? Verdade, por conta daquela confusão no jogo contra a Ponte. Sim. Uma punição por parte da Polícia Militar, então as organizadas ali não poderão comparecer no Brinco. Instrumentos, faixas e qualquer tipo de... Não que eles não possam entrar. Exatamente isso. É. Não pode ter nada referente à torcida organizada do Guarani por conta das cenas que a gente viu no jogo passado contra a Ponte Preta. Muito bem, se o torcedor do Guarani tá entrando, do Brusque já entrou, né? Tem ali um Fusca, né? A torcida do Brusque veio com um Fusca hoje, né? Tem 4 pessoas apenas ali no local reservado para o torcedor do Brusque nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Muito bem, vou bater um papo com ele então, né? Meu caro Carlão de Freitas, é um jogo de certa forma bom pro Guarani, porque o Brusque só vitória interessa, não tem outra conversa. Pode jogar um pouquinho mais aberto, isso pode facilitar a vida do Guarani. Por um outro lado, é aquele jogo, né? Já imaginou? Toma um golzinho de cara, aí fica aquela tensão de novo aqui no Brinco de Ouro, que nós já vimos em outras partidas aqui também. Mas tomara que hoje isso não aconteça, que o Guarani conquiste uma vitória mais tranquilo, né? Um jogo que pode ser quente, né, Carlão? Muito quente. Nossa. Tá calor aí, Carlão? Muito calor. Cabela, boa noite a você, boa noite ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Que calor, rapaz. Mas isso é resultado aí dessa onda, né, que está aí assolando a cidade de Campinas. Mas, Cabela, brincadeiras à parte, jogo difícil pro Guarani, sim senhor, é clima de decisão, tem que ser assim. Vem o Brusque, que joga as últimas cartadas dentro da competição. Você citou algo realmente que pode acontecer, o Brusque enfrentar o Guarani de peito aberto, né? Os espaços vão aparecer e o Guarani tem que se aproveitar, ou seja, é um jogo que o Bugre não pode deixar escapar, até porque uma vitória hoje dá uma boa clareada rumo ao acesso, e é assim que tem que ser. O Guarani impor um ritmo forte, muda de esquema, abre mão do esquema com 3 zagueiros, vem com aquela formação que conquistou a classificação, né? Embora na última vez que esteve em campo contra a Ponte não foi tão bem, mas antes o Guarani vinha dando respostas positivas, e é nisso que o técnico Matheus Costa aposta, e a gente espera realmente que a aposta dele dê certo e que o Guarani consiga aí os 3 pontos e possa já começar a trilhar o caminho da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, são 18 horas e 29 minutinhos, 31 minutinhos para a bola rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela terceira rodada do turno, né? Da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola daqui a pouquinho, portanto, 7 horas da noite. O torcedor tá chegando, tá entrando, tá vindo pro Brinco, vai acompanhar, vai empurrar o Bugrão pra cima do Brusque daqui a pouquinho, aqui no Brinco de Ouro. Por falar em Série C, quero bater um papo com o meu amigo Fábio Scheibe, né? Grande Fábio Scheibe. Vamos contar um pouquinho pra gente como tá a situação desta Série C, tanto no Grupo B como no Grupo C. Meu caro Fábio Scheibe, ótima noite pra você, tá tudo bem comigo? Muito boa noite, Carlos Cabela, boa noite, ouvinte CBN, tudo bem, graças a Deus, espero que o mesmo esteja por aí. 6 horas 30 minutos e acaba de terminar o jogo do Floresta e São Bernardo pelo grupo B, viu, Cabela? O outro grupo, onde não está Ponte Preta nem o Guarani, e olha só o equilíbrio deste grupo na Série C.
fechada a terceira rodada do quadrangular, né? Agora teremos retorno pela frente e não tivemos vitória ainda nesse momento. Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta empataram todos os jogos até o momento, então muito equilíbrio no grupo B. No grupo C, a Ponte Preta deu um passo importante rumo à classificação, rumo ao acesso. A Ponte, que venceu ontem o Náutico por 1-0, está na liderança, 9 pontos ganhos, seguido pelo Guarani, que tem 3, o Náutico também com 3 pontos e o Brusque, que ainda não pontuou. Portanto, a série C já definindo um roteiro aí, definindo o caminho. No grupo B, tudo equilibrado. No grupo C, a Ponte deu um passo importante rumo à classificação, rumo ao acesso, viu, Cabelá? Pois é, que coisa esse grupo B, não, meu Deus, o Carlando e Freitas, tudo empate, velho. Todos os jogos, empate. Engraçado que antes nós falávamos do grupo da morte, né? O grupo de Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque, até pela tradição das equipes. Mas em termos de pontuação, em termos de equilíbrio, o grupo da morte é o outro. Né? Porque estamos aí na terceira rodada e não houve um vencedor. Eu acho que nunca aconteceu isso. É muito equilíbrio, é uma briga de foice realmente. Eu acho que quem vencer leva. Quem ganhar leva. Sabe o que me veio na memória aqui? Teve uma Copa do Mundo que a Itália empatou os 3 jogos. A Copa de 82. De 82? Empatou os 3 jogos. Ela chega, acho que ela perde pro Camarões, um negócio assim também. 82 foi assim. Ela 2006 que ela empata os 3 jogos? Aí já não sei. Mas eu lembro que em 82 a Itália passou por problemas, né? Porque naquela época a Copa do Mundo ela não era igual hoje, com 48 seleções. Então você tinha em alguns grupos se classificavam por índice técnico, né? Então, às vezes você se classificava a próxima fase sem vencer. E em algum mundial a Itália passou por esse processo. Ô, Cabelá. Pois não, Chaibi. A vantagem agora no retorno, né? Restando 3 rodadas, é do Caxias e São Bernardo, que fazem 2 jogos em casa, portanto, Caxias e São Bernardo podendo decidir essa classificação, esses 2 jogos de 3 jogando em casa, então é muito importante. Pode ser que Caxias e São Bernardo também tenham vantagem quanto a isso, né? Eu concordo contigo, né? Teoricamente sim, mas na prática é diferente, né? Na prática só deu empate até agora, a gente espera que depois só venha empate pela frente de novo, pelo amor de Deus, né? Haja empate nesse grupo B, desse quadrangular final aqui da Série C do Campeonato Brasileiro. Aproveitando, meu caro Fábio Scheibe, já falamos de Série C, da situação no momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Série A do Brasileirão, porque começou ontem a 24ª rodada, tem jogo em andamento nesse momento, aliás, a CBN estava transmitindo aqui para a região de Campinas o Sport contra o Corinthians, terminou o primeiro tempo 0-0, daqui a pouquinho, durante todo o segundo tempo, o Scheibe vai trazer todas as informações para você que está nos acompanhando através dos 99,1 e também através do YouTube CBN Campinas. E os demais jogos, meu caro Fábio Scheibe? Vamos lá, Cabela, 24ª rodada. Ontem o Vitória perdeu em casa para o Fluminense por 1-0 no Barradão. Ontem também o Botafogo, mesmo com 1 a menos, mesmo roteiro da final da Libertadores da América no ano passado, 1 a menos desde quase no final do primeiro tempo, mesmo assim venceu o Atlético Mineiro por 1-0, Botafogo vencendo por 1-0 o Atlético Mineiro no Newton Santos. Ceará e Bahia ficaram no 1-1 e o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-1 no Allianz Parque. Hoje o Mirassol, somando mais uma vitória no campeonato, venceu o Juventude por 2-0. O Mirassol neste momento é o 4º colocado, apenas 3 pontos daquele índice mágico que não rebaixa mais no Campeonato Brasileiro. O Mirassol já na 24ª rodada, alcançando o que era o primeiro objetivo do time do Leão neste Campeonato Brasileiro, de não ser rebaixado, já está conseguindo alcançar essa marca bem antes do previsto. Em andamento no Maracanã, o clássico das multidões, tem Flamengo 1, Vasco também 1, na verdade o clássico dos milhões, 1-1 para Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Empate também no Grenal, Internacional 2, Grêmio também 2, com 2 pênaltis para o Internacional, primeiro muito contestado pelos gremistas. Na Ilha do Retiro, intervalo de jogo, o Sport até marcou um gol, mas na revisão do VAR deu impedimento, o Sport vai empatando com o Corinthians, o Sport buscando a primeira vitória jogando na Ilha do Retiro. E se o Carlão tivesse acompanhando essa partida, o Carlão ia ficar louco, viu? O Sport com uniforme azul naval. É muito bonito, mas não tem nada a ver com o time pernambucano, aquele rubro-negro tão histórico também do rubro-negro do Sport, mas o Sport jogando com o uniforme azul desta vez. 8:30 da noite, mais um clássico na Vila Belmiro. Tem Santos e São Paulo e o Cruzeiro fechando essa 24ª rodada, recebe o Bragantino no Mineirão também, 8:30 da noite, viu, Cabelão? Pois é, logo depois de Guarani e Brusque tem Santos e São Paulo aqui no somzão da CBN Campinas para você acompanhar todo o decorrer do finalzinho
do primeiro tempo e todo o segundo tempo para você que acompanha o Sonsaço da CBN Campinas. Carlão, tava dando uma olhada aqui na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, a gente pega o grupo B aqui, o Londrina empatou 3 jogos em 1-1, fez 3 gols, ok? O São Bernardo empatou 2 jogos em 1-1 e outro em 0-0, tem 2 gols de pró. O Caxias empatou 2 jogos em 0-0 e um jogo em 1-1. Ou seja, tem um gol pró, um gol pró marcado. O Floresta, tudo 0-0. Que loucura. Não, loucura total esse grupo. Todo mundo com 3 pontos na terceira rodada, né? De um quadrangular decisivo, um equilíbrio gigantesco, porém curioso, né? Muito curioso. Quase que se contássemos antes de começar, eu acho que não é possível isso acontecer. É possível sim, está acontecendo. E nesse momento o Caxias, que teve a melhor campanha na fase de classificação, aliás com 6 pontos à frente da Ponte, que foi a segunda colocada, neste momento não estaria conquistando o acesso à Série B. Seria Londrina e São Bernardo. Exatamente. Cabela, pois não, Lupe? Só um destaque em relação ao público, né? Você até me perguntava antes da abertura da jornada, expectativa de público, a gente falava, né, do movimento do lado de fora, a gente até projetou muito de 7, 8, 10 mil torcedores. Eu percebo que o tobogã aos poucos vai ficando cada vez mais cheio, tobogã inferior, a parte de baixo também com alguns torcedores, e a cabeceira sul, onde ficam as organizadas do Guarani, ainda um movimento pequeno. Foi nesse setor, né, que aconteceu toda aquela confusão e que a diretoria realizou a promoção de ingressos, R$10 a inteira e R$5 a meia para a cabeceira sul, mas por enquanto a presença do público é tímida. Do lado de fora, teve um pagodão que, olha, por pouco que eu não venho pra jornada, porque... Opa, quase que a bola veio aqui. Cuidado aí, Lu. E Barack Obama, né? Desse jeito você me assusta. Quem? E Barack Obama. É o massagista aqui, o roupeiro da equipe do Guarani. É a cara do Barack. E aí o que acontece? Quase que eu não vim pra jornada, porque o samba tava muito bom lá do lado de fora. Começou. Muito bem. Opa, fala, Chaibi. Já tem bola rolando para a segunda etapa na Ilha do Retiro. Sport e Corinthians empatam por 0-0, 1 minuto da segunda etapa. Muito bem, aqui a bola rola às 7 da noite para Guarani e Brusque. Esse jogão para você acompanhar aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Aliás, você pode participar mandando aquele recado para nós através do nosso WhatsApp, que é o 991869070, o nosso WhatsApp 19 é o DDD para você que é fora aqui da região de Campinas, ou então através do nosso YouTube, o YouTube CBN Campinas. Está aqui onde você está nos acompanhando. Pode mandar o recado no nosso chat aí, mandar recado que o Chaibi vai trazendo para nós assim que a mensagem for chegando. A gente vai batendo um papo, interagindo com você aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Meu caro Antônio Lupe, você falou do torcedor, né? Mas qual é a expectativa? Como é que tá o Guarani para esse jogo? Perdeu em casa pra Ponte, aí saiu, ganhou do Náutico. Como é que ficou a equipe do Guarani? Mentalmente falando, a preparação, o trabalho. Sei que você não acompanha o dia a dia porque não pode. Mas você, eu sei que é um cara bem informado. Como é que o Guarani trabalhou a rapaziada para esse confronto aqui no Brinco? Teve uma entrevista com o Lucas Justen durante a semana, inclusive eu participei da entrevista coletiva, e o Justen, que aliás vem ganhando a posição porque o Cicinho ainda continua no departamento médico, lateral direito que foi contratado, experiente e vinha de uma boa sequência, mas o Justen está dando conta do recado. Ele falou a respeito do primeiro jogo, claro que o Guarani ficou muito abaixo e isso foi falado pelos jogadores, pela comissão técnica no duelo contra a Ponte, mas que eles conseguiram a recuperação contra o Náutico, não só com a vitória, mas também deixando uma boa impressão. E isso também pode ser visto no próprio desempenho do goleiro Dalberson, que cometeu uma falha no jogo contra a Ponte Preta, só que fechou o gol, inclusive pegando pênalti contra o Náutico. Então, aquela primeira derrota para o principal rival do Guarani, a Ponte Preta, já ficou no passado. E se conseguir o resultado hoje, aí o Guarani fica numa situação bem confortável para brigar pelo acesso. Então, aquele resultado do primeiro jogo
já ficou no passado. Os jogadores do Guarani focados para conseguir esses 6 pontos contra o Brusque, porque joga hoje e depois volta a jogar contra os catarinenses, só que no Augusto Bauer, no sintético do Augusto Bauer, lá em Santa Catarina. Pois é, agora Carlão de Freitas, a gente sabe, tem o costume de falar que a vitória, tem gol antes do Carlão, tem Fábio Scheibe, manda aí, Scheibe. Tem gol, é do Sport, né, do Retiro, 4 minutos da segunda etapa, o Sport fazendo 1-0 pra cima do Corinthians, neste momento com o Sport conseguindo, o Sport é a lanterninha da competição da Série A, conseguindo a primeira vitória jogando na Ilha do Retiro na competição. Muito bem, Carlão de Freitas, eu diria o seguinte, né, que normalmente a gente costuma, a vitória conserta qualquer situação. Não é bem assim no meu ponto de vista. Agora, mentalmente, depois de perder um derby em casa, como foi? Vai lá no Recife, tem uma vitória boa, como foi também a vitória lá. Pode dar aquela apaziguada na galera, dar aquela baixada no oxigênio pra ficar mais tranquilo. E hoje vive um jogo diferente aqui no Brinco. Volta a confiança, né, Cabela? Porque a postura da equipe contra a Ponte foi uma postura que deixou o torcedor preocupado. Ainda mais pela sequência da Série C, que era contra o Náutico, temido Náutico. Apesar de estar aí titubeando, mas ainda é um temido. E lá no Estádio dos Aflitos, todo um clima foi criado, um ambiente desfavorável para o Guarani, e o Guarani foi muito firme, o Guarani foi muito forte, fez um primeiro tempo merecedor até de um placar mais elástico, no segundo passou um certo sufoco que é natural também, mas a vitória lá do Recife, ela fortaleceu demais o grupo para este jogo, né? Então, jogou já uma pá de cal no que aconteceu na primeira rodada, o Guarani já se robusteceu, fez um grande jogo, e a tendência aqui daqui a pouco contra o Brusque é manter esse bom momento. É um jogo com uma outra característica, é um jogo em que o Guarani vai ter que dominar as ações, diferente do que aconteceu lá no Recife. O próprio esquema com 3 zagueiros foi desmontado, é um Guarani hoje um pouco mais leve, um pouco mais objetivo, e eu creio, Cabela, se tudo ocorrer dentro de uma normalidade, o Guarani tem tudo para construir aí uma vitória importantíssima para a sequência da Série C. Muito bem, são 18 horas e 42 minutinhos, 18h42, meu caro Fábio Scheibe. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, final de semana também com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, as equipes que estão em campo aqui hoje, tanto o Guarani como o Brusque, e estiveram ontem, Ponte Preta e Náutico, estão buscando um lugar de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E como está a Série B nesse momento, Scheibe? Esse é o grande sonho, né? O grande objetivo da Série C é subir para a Série B, e na Série B já estão as 20 equipes. O Goiás é o líder da competição, tem 48 pontos ganhos, e essa 27ª rodada começou na quinta-feira. O Botafogo de Ribeirão apenas empatou com o Operário. O Botafogo nessa rodada volta à zona de rebaixamento, portanto, com este empate. O Novo Horizontino, fazendo ótima campanha, venceu o Atlético por 1-0. Neste momento, o Novo Horizontino é o 4º colocado. O líder Goiás fez 1-0 no Paysandu. O Papão é o lanterninha da competição, Goiás na liderança. Avaí e Ferroviário empataram por 2-2. O Amazonas fez 1-0 para cima do Volta Redonda. O Remo, jogando lá em Belém, acabou perdendo para o Atlético Goianiense. E hoje, o Criciúma, em recuperação, franca recuperação no campeonato, fez 1-0 para cima do CRB. O Criciúma nesse momento é o 3º colocado, já está no G4 da competição, conseguindo acesso à Série A. O América, do técnico Alberto Valentim, venceu o vice-líder Curitiba por 1-0 no Independência. O América, portanto, deixando a zona de rebaixamento, empurrando o Botafogo de Ribeirão para a zona de descenso. Hoje ainda tem Atlético Paranaense e Vila Nova, e o Cuiabá encara a Chapecoense. Muito bem, tá aí os 4 primeiros que estão conquistando acesso para a Série A do ano que vem na Série B, Scheibe. Vamos lá, o Goiás tem 48 pontos, é o líder da competição, o segundo colocado é o Curitiba, 47, terceiro colocado o Criciúma, 46, e o Novo Horizontino fechando o G4 da competição, tem 43 pontos ganhos até o momento, Cabelá. E os 4 últimos que vão estar na Série C o ano que vem, nesse momento? Neste momento, Botafogo de Ribeirão abre a zona de rebaixamento, tem 29 pontos ganhos, o Amazonas é o 18º, 27 também para o Volta Redonda, vice-lanterna, e o lanterninha neste momento é o Paysandu, com apenas 22 pontos ganhos. E que esse Papão, hein? Pelo amor de Deus, o Papão, hein? Muito bem, são 18 horas e 44 minutinhos, a gente vai pro intervalinho aqui no futebol da CBN Campinas, daqui a pouco a gente volta com toda a ficha técnica e, claro, com o que mais o torcedor quer saber. A bola rolando, os 90 minutos para Guarani e Brusque, aqui no Sonzão da CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Guarani e Brusque. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Brusque. Contagem regressiva, faltando 14 minutinhos para 7 horas da noite. A bola rola daqui a pouquinho às 7. Aqui no Brinco de Ouro, Guarani e Brusque vão se encarar daqui a pouquinho. O Brusque precisa demais da vitória, porque tem 2 derrotas seguidas. O Guarani quer a vitória para fazer 6 pontos e dar aquela respirada, ficar tranquilo na classificação desta Série C do Campeonato Brasileiro, visando o acesso da próxima temporada para a Série B. Meu caro Antônio, Lupe, tá muito quente aqui em cima, Lupe. 26 graus tá marcando o termômetro aqui em cima. Aqui não tem, o ar é aquele ar seco demais. Aí embaixo talvez esteja um pouquinho melhor com essa irrigação ligada aí, né, Lupe? Agora refrescou bastante, né, por conta do sistema de irrigação. Aí a umidade ela aumentou. E aí ficou mais gostoso, tá batendo um ventinho também, não aquele ventinho para tirar a blusa da bolsa, mas é um vento gostoso, um vento calmo. Não sei se você tem reparado, Cabela, mas eu tenho essa curiosidade de me programar para a semana em relação à temperatura. Amanhã, pelo menos é o que diz aqui o meu celular, expectativa de chuva durante todo o dia e as temperaturas vão cair. Durante toda a semana. Então eu acho que é uma despedida, né, do inverno, mas com temperatura de verão. Pois é. A previsão, pelo menos a chuva começaria hoje, né? Agora no começo da noite. Amanhã. Iria amanhã. Não chama não, é amanhã. Amanhã. Você não veio preparado? 2 da manhã. Você não veio preparado? Eu tô sempre preparado. Aliás, ainda não comprei o guarda-chuva da Adriana, você acredita? É que eu pedi os 3 orçamentos para 3 empresas diferentes, a gente vai fazer a licitação em breve. É que guarda-chuva e limpador de para-brisa, a gente só lembra quando chove, que eles existem. Esse que é o problema. Esse é o X da questão, gente. Meu Deus do céu. Meu caro Fábio Scheibe, a bola tá rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. E os jogos que a bola tá rolando, como é que tá aí a situação, Fábio Scheibe? 12 minutos da segunda etapa na Ilha do Retiro, o Sport vai vencendo o Corinthians por 1-0, gol de Mateuzinho, a primeira vitória do Sport como jogando de mandante, né? Como mandante, o Sport que ainda não venceu jogando na Ilha do Retiro. Intervalo de jogo lá no Beira-Rio, segue Internacional 2, Grêmio também 2, e no Maracanã, 12 minutos da segunda etapa, o Vasco e Flamengo vão empatando por 1-1. Muito bem. Ô, Carlão, a gente tá aqui nesse grupo B, aliás, grupo C desse quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Você esperava o Náutico na situação que está o Náutico hoje? Não esperava. Eu acho que ainda pode ser, né, um embate muito forte entre Ponte Preta, Náutico e Guarani. Eu não esperava o Náutico tão mal e não esperava uma Ponte Preta tão bem. Eu acho que os 2 extremos são surpreendentes. Eu esperava sim uma Ponte Preta brigando para se classificar, vencendo, mas estes 3 jogos na sequência com 9 pontos e mudando completamente assim a estrutura do grupo, isso eu não esperava, tanto do lado da Ponte como do lado do Náutico. Não esperava o Náutico perder as 2 partidas para os campineiros, né, da maneira que perdeu.
Então é um grupo assim surpreendente, né? Nós falávamos, né, do grupo da morte. Sim, é o grupo da morte em termos de tradição. Pega um Guarani, campeão brasileiro de 78, pega o Náutico, um clube de capital com muita torcida, pega a Ponte, muito tradicional, com muita torcida. E do outro grupo, com todo respeito, são equipes tradicionais, mas sem a mesma tradição dos 3 grupos do que eu estou falando. E realmente é um grupo que antes do término ele está meio que se desenhando, né? A Ponte com 9 pontos, inegavelmente ela deu um passo importante. Hoje eu creio que uma vitória do Guarani dá uma clareada legal também para o Guarani. E o Náutico vai precisar aí se mexer para voltar na briga, porque as 2 derrotas em casa atrapalharam demais o planejamento do Náutico, né? Capitaneado pelo técnico Hélio dos Anjos. E olha como são as coisas, o Náutico vai precisar vir para Campinas 2 vezes. E as 2 vezes que ele vir para Campinas, ele pode acompanhar o acesso das 2 equipes de Campinas. Ele pode ser o fiel da balança com relação ao acesso, né? Porque o próximo jogo, dependendo aí do resultado, nem dependendo, né? Se a Ponte vencer o Náutico, ela praticamente sacramenta. Sim. E com o desenrolar da competição, o Guarani pode receber o Náutico aqui, precisando de uma vitória, de um empate para conquistar o acesso também. Eu realmente não esperava, eu não esperava o Náutico fazendo uma campanha tão negativa, como também não esperava a Ponte fazendo uma campanha muito positiva com 3 vitórias em 3 jogos. Muito bem, meu caro Fábio Chaib, tem recado chegando aí, Chaib. Mandando um abraço, pessoal, manda mensagem aqui pra gente no 19991869070. O Edson Cândido tá empolgado aqui, tá confiante na vitória do Guarani. Pra ele, o Guarani vai subir junto com a Ponte Preta. Os 2 times de Campinas conseguirão o acesso. O Luan Vidal tá conosco aqui também do Jardim São Marcos aqui, mandando um abraço a todos, boa transmissão também. Pelo YouTube, um abraço pro Pedro Paulo, o Fidelcino, Tinão. Ele mora lá em Itajaí, tá falando que lá tá chovendo, viu, Cabela? Opa! Tá chovendo bastante lá no sul do país. Ele, apesar de estar em Santa Catarina, vai torcer contra o Brusque. Ele quer que o Guarani ganhe por 3-1. Um abraço também pro Boris Moraes, que fala aqui conosco, tá falando aqui com a gente. Vamos, Bugre, vamos subir, Bugre. O pessoal tá animado aqui, viu, Cabela? Muito bem, então vamos com a ficha técnica, meu caro Antônio Lupe. Todo mundo já escalado e definido, Lupe? Sim, o Guarani definido pelo Matheus Costa e o Brusque definido pelo técnico Bernardo Franco. Daqui a pouquinho as 2 equipes vêm pro protocolo aqui da entrada em campo. Enquanto isso, a gente vai com a nossa ficha técnica do jogo. Escalação. Guarani. Tá pronto e escalado o Guarani pelo técnico Matheus Costa, com 12 no gol, Dalberson. Na direita, com a 2, Lucas Justen. Na zaga, 3, Rafael. 4, Alan Santos. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 5, Kelvin. 8 para Isaac. E 10, o argentino Diego Torres. No ataque, 7, Cauã Jesus. 9, Bruno Santos. E com a camisa de número 11, Mirandinha. Repetindo a formação titular do Bugrão: Dalberson, Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson. Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Bruno Santos, o Brunão e Mirandinha. No banco, à disposição de Matheus Costa, 25, Andrei, 22, JP Galvão, 13, Alisson, 14, David Braz, 16, Renan Castro, 15, Giovani, 21, Cadi, 18 para Caio Melo, 17, Gemerson, 20, o japonês Ryuta Takahashi, 23, Gabriel Silva e com a 19, Júnior Brandão. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. O quadricolor, o marreco, o Brusque, tá pronto e escalado pelo técnico Bernardo Franco, com um Nogueira no gol. Na direita, 97, pivô. Na zaga, 2, Alemão. 4, Jean Paul. E na lateral esquerda, com a 66, Alex Juan. No meio campo, 30, Mangabeira. 16, Roberto e 7, Biel. No ataque, DG tem a 27, Pira tem a 23 e com a camisa de número 9, Olávio. Repetindo a escalação do Brusque: Nogueira, pivô, Alemão, Jean Paul e Alex Juan. Mangabeira, Roberto, Biel, DG, Pira e Olávio.
No banco, à disposição do técnico Bernardo Franco, 22 André Luiz, 15 Alex Paulino, 17 Clinton, 18 Tomás Costa, 20 Douglas, 21 Johnny, 28 Maurício, 50 Bernardo Lemes, 60 Hilton, 73 Adrianinho e com a 80 fechando o banco de reservas Danielzinho. A arbitragem do jogo. O trio que apita, que trabalha aqui no Brinco, vem do Rio Grande do Sul. O árbitro, o dono do apito é Jonathan Benkentai. Vamos de simples, vamos de Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul. O assistente 1 é Lúcio Flor e o 2 é o Juarez de Melo Júnior, que aliás é filho do senhor Juarez de Melo. No VAR, no árbitro de vídeo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Michel Patrick Costa Guimarães. O comentário do jogo. Olha, Carlão de Freitas, faltando 4 minutinhos aí para 7 horas da noite, para a bola rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani em campo de verde, camisas verdes, calções e meias brancas, e a equipe do Brusque todo de amarelo, com aquele detalhe vermelho e verde no peito também da camisa do Brusque. É um jogo de xadrez, o jogo de hoje, Carlão, podemos dizer? Podemos dizer sim, jogo de xadrez, um jogo de muita tática, haja vista que o Matheus Costa mudou o Guarani taticamente hoje. O Brusque não pode ter a mesma postura que teve no estádio Moisés Lucarelli há uma semana. Ele vai ter que sair para o jogo se quiser continuar vivo na luta pelo acesso. É claro que no início do jogo eu creio num Brusque jogando atrás da linha da bola e o Guarani se impondo nos primeiros minutos. De preferência, quem sabe, né? Aconteceu isso em jogos decisivos aqui no Guarani, marcando gols do início para dar uma tranquilidade, né? Para a sequência da partida. O Matheus, voltando a falar da mudança tática, ele opta pelo sistema com 2 zagueiros, né? Ele abre mão do David Braz e volta com o Cauã Jesus, que foi o time que cresceu nas últimas rodadas da Série C. É claro que não vinha fazendo bons jogos até o derby, porém foi uma equipe que deu uma formação, que deu aí uma segurança para o time na campanha de recuperação. Então é nisso que o técnico Matheus Costa aposta. Quando ele faz com essa formação, o Diego Torres se reveza ali com o Kelvin na saída de bola, na primeira linha. Me incomoda um pouco o Diego nesta formação, porque eu acho que ele joga muito longe da área. Ele é o camisa 10, ele precisa dessa aproximação, ele precisa municiar o Bruno Santos, precisa municiar o Cauã, porque ele tem condições para isso. E o próprio Mirandinha. E o Isaac ajudando o Emerson do lado esquerdo, fazendo uma dobra ali para tentar ajudar os atacantes do Guarani. É um Guarani favorito, é um Guarani que tem que se impor. Agora, precisa confirmar. Não adianta nada a gente ficar aqui teorizando, falando, e se o Guarani não corresponder, pode colocar uma bela campanha por água abaixo. Mas não acredito nisso não, Cabelo, até pela recuperação da equipe diante do Náutico nos aflitos. Todos os caminhos levam a uma vitória bugrina daqui a pouquinho contra o Brusque, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cabela, oi. Só mandar um abraço também pro Rogerião Prado, trabalha lá na EPTV, aliás, é um dos primeiros, viu? Desde que a EPTV está lá, Rogério Prado está comandando as carrapetas do Grupo EP. Tá na arquibancada, na verdade está na Vitalícia, tá ligadaço na CBN, grande Rogério Prado. Agora, Lupe, aproveitando, falando em torcedor sentado aqui na arquibancada, aumentou o número de torcedores ou aquele abaixo do esperado ainda? Aumentou a presença do torcedor no tobogã. Na cabeceira sul ainda meio tímido a presença da torcida, mas no tobogã presença legal do torcedor do Guarani. Aqui no Brinco de Ouro, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Guarani, camisa verde, short branco, meias brancas e o Brusque todo de amarelo. Nós falamos de torcida organizada que está punida devido àquele jogo contra a Ponte aqui, devido ao derby, aquela confusão toda, mas nós temos 2 torcidas organizadas ali, né, Lupe? Tem o Bugrinos do Barril e a torcida jovem do Guarani que está aqui presente. Essas torcidas não foram punidas. Não, apenas a Fúria e a Guerreiros. A jovem tá aqui com a faixa na cabeceira sul. Então foram as 2 organizadas do Guarani punidas. Muito bem. Bola tá no centro do gramado. O Guarani vai defender o gol de entrada, da entrada principal aqui do Brinco de Ouro. Consequentemente, a equipe do Brusque fica ali no gol do placar aqui no Brinco de Ouro deste primeiro tempo. E todo de amarelo a equipe do Brusque. Até é tão amarelão que é até bonito o uniforme do Brusque, né? É, bonito. Bonito o uniforme. Quadricolor, né, Cabela? Brusque é a terra do marreco, né? Lá tem a Fenarreco. Verdade.
Muito bem, bola já está no centro do gramado para começar a partida, saída de bola com a equipe do Guarani. Ali o Bruno Silva no centro do campo, o Bruno Santos do centro do campo para dar o toque inicial ali na bola para a saída da equipe do Guarani. O árbitro vai tomando as últimas providências e agora 1 minuto de silêncio sendo respeitado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Bola vai rolar para você, terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, hein? É o jogo que fecha essa terceira rodada, desse quadrangular da segunda fase. E aí é o retorno. Aí, semana que vem, o Guarani vai lá em Brusque enfrentar a equipe do Brusque. A Ponte Preta recebe o Náutico nesse grupo C. E aí segue a Série C do Campeonato Brasileiro. Semana que vem pode dar acesso aí já, inclusive uma vitória da Ponte pode dar acesso, uma vitória do Guarani lá em Brusque pode ficar muito perto da equipe do Brinco também. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Brusque. Opa! A bola já tá rolando aqui no Brinco de Ouro, o Guarani vem pra cima. Lançamento foi feito lá pela ponta canhota, chega por baixo pra fazer o corte. O Everton Alemão joga a bola pra fora, houve desvio em cima do Mirandinha. A bola foi pra fora, o arremesso é Manuel que favorece a equipe do Brusque. É lá pela direita, chega por ali o Matheus Pivô pra fazer a cobrança. Joga a bola em direção ao campo de ataque, o Olávio faz o domínio, toca do lado com o Bião, já despacha pro campo de ataque, inverte a jogada. Do lado esquerdo quem recebe é o Alex Juan, já faz o domínio, puxa na diagonal, carrega pro campo de ataque, devolve aqui pela esquerda. O Brusque vem pra cima, comecinho de jogo, Pira, recebeu do lado esquerdo, ajeitou na perna direita, vem cruzamento pra dentro da grande área, desvio de cabeça, bola pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Antônio Lupe. Primeira chegada do Brusque pelo lado esquerdo, Pira, camisa número 23, ele que chama Pira porque é de Piracicaba, fez o cruzamento buscando o Olávio, a bola passou por todo mundo, tiro de meta pro goleiro Dalberson do Guarani. Carlão, o Brusque veio pra cima, não sei se vai esperar não, hein? Veio pra cima, o Guarani precisa ficar esperto, a marcação adiantada, a famosa marcação alta, o Pira é o famoso Gui Pira. Sim. Lembra, você narrou gols de Gui Pira, ô Cabela? Sim, claro, então, é ele. É ele. É o próprio. É ele. É ele. Acho que sim. Pro 15. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, já responde, a bola chega aqui pela direita, vem por baixo, tá ali ó, que pira pra fazer o quarto e sai na roubada, vem carregando a equipe do Brusque no campo de ataque, dá um tapa na bola pro Alex Juan, que nem se tivesse uma turbina hipersônica, ele chegava nessa bola, foi pra fora, arremesso é Manuel que favorece a equipe do Bugre. 1 minuto e 40 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo tá 0-0, comecinho de partida aqui no Brinco de Ouro, bola recuada lá com o Dalberson, já faz a abertura lá pela esquerda com o Alan Santos, já faz o domínio, toca na bola, abertura lá pela esquerda com o Emerson, despacha para o campo de ataque, faz a ligação lá na frente chegava ali o Bruno Santos, junto dele subiu o zagueirão, o Jean Paul, de cabeça botou a bola para fora, o arremesso é manual lá pelo lado esquerdo que favorece a equipe do Guarani, vai chegando para o campo de ataque, o arremesso manual cobrado, fica com ela ali o Diego Torres, domina, recua, começa no sistema defensivo ali com o capitão Bugrino Alan Santos, fez o toque do lado, trabalha a bola do campo de ataque pela direita com o Justen, tenta o passe, passou errado, Alex Juan na recuperação, liga com o Guipira, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, tem a marcação do Kelvin pra cima dele. Vai na bola, na roubada, o árbitro diz que foi na bola, faz o sinal, o Guipira fica reclamando, mas a bola tá com a equipe do Guarani na saída lá no sistema defensivo, mais uma vez com o Diego Torres, rola a bola com o Emerson, pertinho da lateral esquerda, ele já bota no campo de ataque, lançamento foi feito à frente da grande área, Jean Paul, chega mais uma vez para fazer o corte ao bico da bola, tira o perigo dali, brigando mais uma vez o Guarani, na chegada do campo de ataque, ali pelo meio, com o Kelvin, toca na bola, Diego Torres, recua, lá com o Alan Santos, para fazer o domínio, o zagueirão da equipe do Guarani, faz o domínio ali, busca alguém para fazer o passe, ele vem carregando pro campo de ataque, encontrou o Emerson, pertinho da lateral do campo, ele ajeita a bola, recua de novo. Recua lá atrás para começar de novo com o Rafael, o Dalberson fica com ela, o Guipira faz a pressão, o Dalberson de perna canhota, joga no campo de ataque, dá um bico na bola, joga lá no campo de ataque, a bola passa por todo mundo, vai para fora, em arremesso manual que favorece a equipe do Brusque, aos 3 minutos e 20 de bola rolando deste primeiro tempo. Agora, o Carlão, o Brusque tá fazendo aquela famosa marcação do Brusque que a gente já conhece, e o Guarani não acha espaço nesse Não acha espaço, e quando o Guarani tem a posse de bola, o atacante do lado direito ali, ele baixa para fazer o quinto homem, né, na primeira linha, os dois atacantes, o Guipira também abaixa e só fica o número 9, o Olávio à frente. É uma marcação muito forte, o Guarani não consegue ainda ultrapassar esse obstáculo, fica tocando bola. Vai ser sofrimento, Cabela. Pois é, Cauã Jesus aqui tá fazendo a dobra com o Justa na lateral direita.
Lá na esquerda, quem faz a dobra é o Mirandinha junto com o Emerson. Tem o Mirandinha, o Emerson, o Isaac dando uma retaguarda aqui também pelo lado direito. Mas, por enquanto, com 4 minutos, o Brusque dá as caras. E tem um lado bom, o Guarani vai ter um espaço, porém tem que encontrar esse espaço, né, Cabelo? Vem Brusque de novo, lançamento feito o Olávio, tempo do domínio, chega por baixo para fazer o quarto, Alan Santos, Tobe, Diego Torres não acha nada, chega Bruno Santos, a bola espirrada, sobra com Mirandinha, volta a velocidade, vem Guarani para cima, encara a marcação, fez a finta, puxou na diagonal, se recupera bem o Everton Alemão para fazer ali o corte e o recuo para o goleiro Nogueira, hein, Lupe? E o Mirandinha veio em velocidade, liso, partiu para cima do Jampon, mas aí veio o alemão e fez o desarme na bola. Recuperação da equipe quadricolor. Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe. Tem gol na Série A do Brasileirão, gol lá no Beira-Rio, no Grenal. O Grêmio vira o placar contra o Internacional, faz 3-2, 18 minutos do segundo tempo. Alisson marcou para o tricolor gaúcho, agora Grêmio 3, Internacional 2. 5 minutos, vamos chegando a 5 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a bola mais uma vez, a equipe do Guarani da saída que vem para o campo de ataque, vem carregando com o Cauã Jesus. Tem 2 jogadores da marcação, um deles é o Biel. Ele faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do gramado. O Kelvin toca na bola, fez ali o passe. O passe era pro Diego Torres, tentava devolução com o Isaac. Rouba a bola, mais uma vez a equipe do Brusque, lançamento no campo de ataque, lá pela direita. Era pra chegada lá no campo de ataque. Quem chegava por ele era o DG. Chega a zaga do Guarani e faz o corte. Olha onde tá o Diego Torres. Saindo com a bola dominada lá junto com os zagueiros. Isso que me pega, é claro, ele tá ajudando, dá uma qualidade realmente na saída de bola, mas eu acho que ali é pro Kelvin, tá ali, sabe? O Diego tem que estar aqui, cara, ó, no meio campo para municiar os jogadores de ataque, porque ele tem qualidade para isso. Agora ele tá indo para a posição ideal, mas me incomoda um pouco esse Diego Torres defensivo. O Justen faz o lançamento, o goleiro Nogueira dá um bico na bola, bota no campo de ataque, o Alan Santos dominou mal, mas consegue consertar a bola recuada lá com o goleiro do Alberson. Na perna direita, ele dá um tapa na bola agora de perna canhota, fez o passe, a bola vai para fora, para não se complicar, o Rafael botou para fora, arremesso manual pro Brusque, que vai apertando, deixando o Guarani sem opção de saída de bola. Arremesso manual para o Brusque aqui pela esquerda. Tem pressa nenhuma ali para fazer o arremesso, o Juan. Alex Juan tá ali para fazer a cobrança. Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali lá na área, tem o Olávio, tem lá dentro o DG, é o DG que recebe, faz o domínio de primeira, fez o passe com o Guipira, carrega na linha de fundo, tentou cruzamento ali pelo meio, veio por baixo, Rafael, rasga, dá o bico da bola, joga pro campo de ataque, ela passa por todo mundo, dominou mal a bola, chegada no ataque ali o Roberto, vai no campo de ataque o Everton Alemão, também não consegue o domínio, a bola vai pra fora, de graça pro Guarani, hein? O Roberto não conseguiu o domínio, o Alemão não conseguiu consertar, a bola foi pra fora, de graça pro Guarani, é lá pela esquerda que chega a equipe do Bugre, 6 minutos e 50, comecinho de jogo, aqui no Brinco de Ouro, sem muita pressa o Emerson, vai chegando a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Emerson, pra fazer a cobrança com a mão, com as mãos ali, pra jogar a bola pra grande área, toma a distância, fica na marcação lá, o DG e o Emerson toma a distância, vai pro arremesso. O árbitro fala que ele tem que tomar distância ali da lateral do campo. Vai pro arremesso o Emerson. Faz o arremesso, joga no bico da pequena área. Sobe a zaga do Brusque. Faz o corte, ela vai sobrando com o Diego Torres. Ele deixa a bola ali com o Rafael. Devolve no Diego Torres. Rafael com ela, mais uma vez. Tem o Biel pra cima dele. Fez a finta. O Rafael na frente da grande área. Fez o toque. Estica tudo por baixo, o pivô, bota pra fora a bola, escanteio pro Guarani, é o primeiro, é lá pela esquerda, Lupe. E o Rafael, que é zagueiro, baixou o espírito de Diego Torres nele, camisa 10, porque ele dominou a bola e tentava o Mirandinha lá do lado esquerdo, o passe foi bom, só que o pivô se esticou todo e colocou a bola pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Guarani, é o Kelvin, camisa número 5 que vem pra bola. Vai pro levantamento, vem bola pra grande área, bom momento pra equipe do Bugrão, aumenta o volume, e torcedor do Guarani, vem com somzão da CBN. Escanteio para o Bugrão, é lá pela esquerda, o Kelvin tá na batida, vai autorizar o árbitro, que chama a atenção de todo mundo ali na área, Kelvin na bola, perna direita, pro levantamento, jogada ensaiada, primeiro pau, a sobra da bola tá viva ali pelo meio, e o árbitro pega um toque de mão no jogador da equipe do Guarani, o Justen que tava ali, Lupe. O Justen, lateral direito, ele fechava ali no primeiro pau e o escanteio que foi forte, cobrado pelo Kelvin, acabou explodindo no braço do lateral direito do Guarani, por isso o árbitro marca a falta. Nogueira, goleiro do Brusque, vai colocar a bola em jogo. Aliás, Lupe, que cor é a camisa do Nogueira? Não consegui definir ainda. Dourado. Não parece daqui, ou eu tô meio daltônico. Meio areia, né, o cabelo? Deve ser primo do Dourado.
Deve ser. Henrique Dourado? Henrique Dourado. Pode ser. Tá inspirado hoje. Tá muito. Ele correu 21K, tá inspirado. É verdade. Um tá inspirado por causa de 21K. E o outro tá suando que nem tampa de marmita. Passou. É porque evapora rápido, né? Meu Deus. Tá parecendo uma sauna a cabine, velho. Quente. Olha o Bugrão no campo de ataque, lançamento direto pra fora. Só tiro de meta aqui favorece a equipe do Brusque. Passamos de 9 minutos deste primeiro tempo. Mas tem que rir, Lupe. Vou fazer o quê? Vou chorar aqui, rapaz. Não dá, não. Só guarda os fósforos. Mas vou falar, vira um maçarico, velho. O cara tem que ter limite, né? Essa é a realidade. É verdade. O limite Final de semana ele acha que é interminável. Tchau, vou fechar aqui. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegando a 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. É a terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogão de bola pra você. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Brusque. 0 também para a equipe do Brusque, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, na Área do Retiro, 35 minutos da segunda etapa, o Sport segue vencendo o Corinthians por 1-0. O Maracanã, Flamengo e Vasco empatam por 1-1. Às 8h30 tem um clássico na Baixada Santista entre Santos e São Paulo. Futebol Globo CBN. 10 minutos de 20, a bola foi pra fora, o lançamento muito forte pra fora, a bola só tiro de meta pro Guarani, Carlão de Freitas, o jogo. O Brusque veio pra cima no primeiro minuto, falei, vai ser uma correria maluca. Não, parou. Parou um pouco, porém o Guarani não consegue se impor, né? Eu até falava com você em off aqui, 10 minutos de jogo e nenhuma finalização, nenhum lance de perigo. É um jogo que, apesar de estar em situação complicada na tabela, favorece ao Brusque, né? Porque o Guarani, ele não consegue impor um ritmo forte, ele não consegue pressionar, não consegue fazer com que a torcida pressione também. Então tem que criar alguma alternativa ao Guarani para tentar furar esse bloqueio defensivo do Brusque. Saída de bola muito complicada, já tivemos uma agora do Justen também. É um Guarani que com 11 minutos ainda não se encontrou. Agora, Carlão, a gente falou do Roberto que jogaria no meio campo. O Roberto tá fazendo o terceiro zagueiro, que é ao lado do Jean Paul e ao lado do Everton na saída Alemão. de bola, o Brusque monta um terceiro zagueiro. Quando o Guarani tá com a posse de bola pressionando, o Brusque monta uma primeira linha defensiva com 5 jogadores. É um ferrolho, Cabela, mesmo o Brusque necessitando do resultado positivo, eu digo a vitória, mas arma um ferrolho, arma um bloqueio defensivo. Sai jogando a equipe do Brusque, lançamento pro Alex Juan, aqui pra esquerda, na perna da canhota, ele tenta o lançamento no meio do caminho, o Cauã Jesus faz o desvio, a bola vai pra fora, arremesso é manual para o Brusque. Campo defensivo, 11 minutos e 40 desse primeiro tempo. Tá ali o Alex Juan, que é o capitão da equipe do Brusque, nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Ele busca alguém para fazer o arremesso, ninguém se apresenta por ali, ele vai de um lado, vai do outro. Aí ele encontra o Mangabeira, ali pelo meio já faz a ligação com o DG, aberto lá pela ponta direita, ele já faz de domínio, encara a marcação do Emerson, ele bota no campo de ataque, Mangabeira se apresentou lá na ponta direita, pintou lançamento por baixo. Diego Torres estava lá de lateral esquerdo para fazer a cobertura, despacha para o campo de ataque, o Emerson bota na frente, lançamento para ninguém de novo, né? O Mirandinha corre que nem um maluco lá para chegar no Everton Alemão, que recua pro Nogueira, o Mirandinha vai para cima, o Nogueira abre com o Jean Paul aqui pelo lado esquerdo, o Jean Paul na perna da canhota, tenta o lançamento, sai jogando errado, o Justen faz a roubada em cima do Guipira, o Justen tenta a finta, o Biel faz a roubada, o bate e rebate, a bola espirrada, sobrou com o Isaac, puxou a frente da grande área, preparou a batida, mascada para fora! Bola pra fora. À direita do Nogueira, linha de fundo, tiro de meta, Lupi. A recuperação de bola do Lucas Justen foi perfeita. O Kelvin ficou com a sobra e deu o passe pro Isaac, que foi costurando a defesa do Brusque, buscando um espaço que não acontecia. Ele bateu sem direção. O Diego Torres, depois da finalização do Isaac, pediu a marcação pressão, a marcação em cima da saída de bola do Brusque. Quase o Bugre abre o placar com o Isaac aqui no Brinco. É, mas o Isaac, se ele levanta a cabeça, tinha o Cauã Jesus entrando aqui sozinho pela direita, Carlão. É, mas ele ganhou bem o lance, né, Cabelo? Ele passou por 2, 3 jogadores, o chute não saiu a contento, mas ele ganhou, ele limpou a jogada, por isso ele quis bater. Alex Santos faz a finta, faz o giro, joga com o Kelvin, escapa da marcação, carrega agora ali, tudo isso no sistema defensivo do Bugre.
ele, Diego Torres, devolve lá na esquerda, na lateral, com o Emerson, na perna direita ele faz o passe ali na meia-lua da grande área, vai trabalhando a saída de bola, a equipe do Bugre com o Rafael, faz o domínio, vem Kelvin, ali pela meia, recebe, domina, o Olávio acompanha, Diego Torres encosta, devolve no Kelvin, 13 minutos e 40 desse primeiro tempo, tá 0-0, é aquele jogo de xadrez que o Carlão falou lá no pré-jogo aqui, no futebol da CBN Campinas. Justen, tenta a finta, aperta a bola esticada, sobra ali pelo meio com o Olávio, antes dele, tava lá o Rafael para fazer o concerto ali na chegada do Brusque. Bola volta lá com o Dalberson, sai jogando mais uma vez a equipe do Guarani. O Brusque fica todo armado aqui, Carlão, para a saída de bola do Guarani. Dificultando, olha o Bugre. Vem Guarani, mais uma vez a tabela feita, recebe, Emerson, lá pela ponta canhota, preparou, cruzamento, bola na segunda trave, jampou. Faz o desvio, tira o doce da boca do Cauã Jesus aí, Lupe. Mas ele tirou o doce de uma forma precisa, porque o Cauã Jesus já estava no ar com o movimento do cabeceio, só que o Jampol foi mais esperto. O Guarani segue no ataque, vem com aquela jogada que foi muito usada em Recife, o latereio. Tá lá o Justen, jogou na grande área, zaga cortou a sobra de bola batida. Pra fora. Pegou bola na bola, o Kelvin, ela foi pra fora, só tiro de meta, Lupe. Ele pegou na orelha da bola, não sei se a bola tem orelha, mas saiu sem direção à finalização do Kelvin. Camisa número 5, tiro de meta pro Nogueira, camisa 1, goleiro do Brusque. Tinha um no banco aquecendo, mas ele já sentou, tá tudo bem com os jogadores do time catarinense. Tá lá o Nogueira que todas as vezes faz uma cera danada, a gente já conhece. Tomou cartão no primeiro tempo no jogo contra a Ponte. Pois é, verdade. Mais uma vez ele segue a mesma cartilha. Demora uma eternidade, faz a cobrança, bate na bola, joga pro campo de ataque, lançamento feito, vem Emerson de cabeça, escora. O Bruno Santos toca na bola ali pelo meio, ele tentava a chegada do Isaac, quem chega primeiro que ele é Roberto, para fazer o corte, briga pela bola sobra com o Isaac, vem Cauã Jesus, domina, finta, carrega, ali pelo círculo central do gramado, faz o break, busca o espaço de um lado, de outro, não chega ninguém, ele volta com o Kelvin que recua, para começar de novo com o Alan Santos. Vamos, oi, Cabela, a primeira linha lá aqui, ó. 5 jogadores, ó. 97 do Brusque já recua para fazer essa primeira linha com 5, agora ficou em 4. Ficam os 3 zagueiros, o pivô pela direita e o Alex João pela esquerda. O Guarani não consegue encontrar uma brecha. Olha lá, aperta a bola, vem Brusque, vem com Guipira, Alex Juan recebe aqui na ponta canhota, encosta a marcação, ele faz o cruzamento, rasteirinho por baixo. Quem chega é o Alan Santos. Dão bicando a bola, sobe, desce. O Cauã Jesus já faz o domínio, levanta a cabeça, vem carregando. Torcida quer mais velocidade, ele encara a chegada do Biel, volta a bola um pouquinho mais atrás ali com Justen, deixa com o Isaac, já carrega pela intermediária, vem carregando a equipe do Bugre no campo de ataque. O Isaac faz a abertura lá pela esquerda com o Emerson, chega, recebe, domina, perto da canhota, lançamento na grande área. O Cauã, ele diminui a velocidade porque o Alex Juan chegava ali, houve o choque houve, Lupe. Nada. O Cauã Jesus, ele passa da bola, tem um tranco ali do Alex Juan, mas assim, nada muito faltoso, nem falta foi. Apenas um contato, o Cauã Jesus tentou enganar o árbitro, mas na minha opinião nada. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 16:50 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Brusque também 0, Chaibe. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, o Atlético Paranaense em plena ascensão no campeonato faz 1-0 para cima do Vila Nova. Com esse resultado, o Furacão está chegando à 5ª colocação. Pela Série A, segue Sport 1, Corinthians 0. Guarani de novo no ataque, o Brusque todo encolhido para dar o bote ali pelo meio, o Olávio foi para cima do Alan Santos, ele toca a bola no Kelvin, encontra o Justen, livre de marcação pela direita, pintou levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com o Emerson que evita a saída, faz o domínio, carrega na linha de fundo, bola para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani e o Emerson pediu um escanteio lá e saiu reclamando, Lupe. Saiu reclamando porque ele foi o último a tocar na bola, tentou ali ganhar o escanteio, mas não logrou êxito, tiro de meta pro Nogueira. Carlão, é a mesma cara do jogo do Brusque na semana passada contra a Ponte. É a tática que o Brusque usa, né? Ele vai tentar, ele luta com as forças que ele possui. A força defensiva do Brusque, ela é boa. Olha aí. Olha o Diego Torres na roubada de bola, o Isaac tocou pelo meio, a batida pra fora do gol!
Bruno Santos, rolada de bola do Isaac ali na entrada da grande área, pegou mal na bola, o Bruno Santos subiu demais, foi pra fora, Lupe. E é o Guarani dando pressão na saída de bola do Brusque, conseguiu a recuperação e ela sobrou pro Bruno Santos, que é o artilheiro, 6 gols na Série B, só que ele pegou mal na bola, nem parecia o Brunão. Tiro de meta pro Brusque, 0-0. 18 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, hein? 0-0, o placar do jogo tem tiro de meta lá, o Nogueira de novo, ó. Uma eternidade pra fazer a cobrança do tiro de meta. Opa! Caiu bonito, você não gosta. Levou escorregão lá, faz a batida, vem bola pro campo de ataque, agora ele já recupera a bola. Ali pela meia com o Isaac, domina, carrega, bota na frente, tenta a finta, se estica por baixo pra fazer o quarto jampou. Ela sobra ali pelo meio campo, ali com Mangabeira, toca no Biel, tenta o lançamento no meio do caminho. Quem sobe é Alan Santos de cabeça já com o Kelvin. Faz a ligação, camisa 5 do Guarani, que ele toca lá pelo lado esquerdo com o Diego Torres. A abertura na ponta canhota, Mirandinha recebeu, dominou, devolução pro Emerson, entrada grande área, tentou cruzamento, desvio, bola pra fora. Escanteio é por Guarani lá pela esquerda, Lupe. E o lado esquerdo do Guarani funcionando bem por enquanto nesse primeiro tempo. Mirandinha acionou o Emerson, que fez o cruzamento, só que mais uma vez o pivô, lateral direito do Brusque, evitou que a bola chegasse dentro da área da equipe quadricolor. O Guarani segue no ataque, beijinho na bola, Kelvin, escanteio Guarani. Vem mais uma vez o Kelvin na cobrança do segundo escanteio do jogo. É o segundo para a equipe do Bugre. Kelvin tá na batida. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. É bom momento para o Bugrão. Escanteio, Kelvin, perna direita, levantamento ali pelo meio. Sobe, alemão. Dá uma testada da bola, tira o perigo ali no meio da grande área. Ela sobra com o Emerson. Já vem carregando aqui pela meia direita mais uma vez. Um tapa na bola pro Cauã. Guipira encosta, o Cauã joga. Faz a tabelinha. Bola enfiada na área. Chegou. Bruno Santos bateu. Espalma Nogueira. Defesaça do goleiro do Brusque. Desperdiça excelente oportunidade. Mais uma vez o artilheiro do Guarani, Lupe. E o Nogueira comemora como se tivesse feito um gol, porque a jogada do Guarani foi coisa linda. O passe pro Isaac rasgando a defesa do Brusque e a finalização cruzada do Bruno Santos, que parou no goleiro Nogueira, que trabalha pela primeira vez no jogo. Toca a bola mais uma vez o Brusque, aperta a marcação ali no meio campo, a equipe do Guarani, o Biel dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, ligação é lá pela ponta direita para chegar do DG, escorregou, caiu, bola para fora, e último toque do jogador Emerson, o arremesso é manual para o Brusque, lá pela direita, vai chegando o Brusque mais uma vez, daqui a pouquinho o Carlão vai falar, melhorou o Guarani, hein? Na minha visão melhorou o Guarani, essa marcação apertada ali, tá dando bom pro Guarani. Daqui a pouco o Carlão fala. Vamos chegando a 21 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Vem bola pra grande área. Toma a distância lá o Matheus Pivô para fazer a cobrança com as mãos que vem pra grande área. Vai fazer um arremesso manual longo. Lá na lateral direita a bola vem pelo meio da pequena área. A zaga do Guarani faz o corte. Tira, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. O árbitro pega uma falta em cima do Alan Santos. Carlão de Freitas, melhorou o Guarani muito, hein? Melhorou o Guarani com uma marcação alta, gerando erro, né? Gerando o erro defensivo do Brusque e criando oportunidades, né? Fazendo o Matheus trabalhar, os espaços estão aparecendo, o Bruno Santos já finalizou 2 vezes, as 2 com perigo, né? Uma ele não pegou tão bem, mas foi ali o homem da finalização, e essa o Matheus fez uma boa defesa, tá amadurecendo o cabelo lá, nos últimos minutos o Guarani cresceu. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 20 minutos e 50, bola rolando o primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Brusque também 0, Chaibi. Central da bola. Já nos acréscimos na Ilha do Retiro, 47 minutos da segunda etapa, o Sport vai vencendo o Corinthians por 1-0, é a primeira vitória do Leão, jogando como mandante no campeonato. No outro jogo, Flamengo 1, Vasco 1, e o Internacional está perdendo o clássico Grenal para o Grêmio por 3-2. Futebol do CBN. Joga o Brusque aqui pelo lado esquerdo, sai jogando mais uma vez com o Jean Paul, despachando o campo de ataque, lançamento pro Guipira, Dalberson. Vai lá, faz a defesa, bota a ordem na casa, tem pressa na saída. Justen já recebe, domina, rola com o Kelvin, ali pela intermediária, escapa da marcação do Olávio. Ele vem na diagonal, ali ainda no campo defensivo, já faz a abertura lá pela esquerda com o Emerson. Domina, para, a bola passa entre as pernas dele, ele gira, fica com ela, encontra o Diego Torres ali pelo lado esquerdo, na perna da canhota, quando ele ameaçou o lançamento,
Eu já olhava aqui no ataque, ele tocou mais atrás ali para começar de novo com o Rafael. Justen, faz o domínio, Isaac, pega a bola aqui pelo lado direito. Marcação é forte do Biel para cima dele. Tenta a devolução do Justen. Consegue salvar ali o Justen, tem errado. O Isaac, a bola volta pela meia, na troca de passe, a bola vai lá do outro lado, lá com o Alan Santos. Escapa da marcação do Olávio, vem pro campo de ataque, encontra o Mirandinha, lá pela meia esquerda, botou na ponta canhota, lá pro Emerson, preparou o cruzamento, perto da esquerda, bola na área, desvio de cabeça, pega Nogueira! Mais uma vez o Bruno Santos subiu de uma testada na bola, Nogueira faz a defesa, Lupe. E sinal de positivo do Bruno Santos pro Emerson, porque pelo lado esquerdo ele fez o cruzamento. O Bruno Santos, ele subiu certinho, o manual perfeito do cabeceio. Pescoço inclinado e pra trás, cabeçada no chão, só que o Nogueira fez a defesa. E eu percebi por que o Nogueira demora pra repor a bola em jogo. Por causa de quê? Quando ele sai com pressa, ele joga pra fora de graça pro Guarani. Deve ser isso, viu, galera? Ele precisa concentrar, mas concentra demais. Né? A concentração dele é muito longa, né? É irritante. É muito longa. Olha o Bugrão no ataque, mais uma vez o lançamento feito. Pivô de cabeça, faz o desvio, o alemão dá o bico na bola, joga pro campo de ataque. O Alan Santos responde, mas a bola sobra com o DG. Mantém o Brusque, bola rolada pelo círculo central do campo com o Guilherme Pira. Faz o lançamento nas mãos do Dalberson, que não teve problema nenhum em fazer a defesa, viu, Lupe? Dalberson, por enquanto, tá só assistindo o jogo, né? Porque ele trabalha assim, mas não trabalha tanto. Guarani vem pro ataque. E o Cauã Jesus deu um tapa na bola errado, mas o árbitro para e pega uma falta em cima dele. Pegou uma falta em cima dele e foi falta pra sorte do Guarani, porque se o árbitro não dá essa falta aí, tudo bem que tem VAR, né? Mas ele ia fazer um contragolpe ali pro Pira, maravilhoso para o Brusque. Mas eu fiquei na dúvida se o som do apito do árbitro saiu, porque eu não ouvi. E acho que ninguém no campo ouviu. Ele só sinalizou com o braço a falta em cima do Cauã Jesus, parando o contra-ataque do Brusque. Falta já cobrada. Vem lançamento, Guarani no ataque lá pela ponta esquerda. Era pro Emerson, mas muito forte. Bola pra fora, só tiro de meta. Olha lá, olha o Nogueira. Vai lá, bate a sola da chuteira da trave. Depois ele vai pegar a bola. Agora ele vem colocar a bola do lado esquerdo, da saída ali. O árbitro já chama a atenção dele. Eu acho que tinha que ter aquele, já falamos sobre isso uma vez, 8 segundos da batida do tiro de meta também, cara. É porque é um absurdo, né? Realmente é irritante e vai gerando um transtorno no adversário, né? Ele vai ficando nervoso, vai ficando pilhado, vai pilhando o estádio também. É muito chata essa atitude do Matheus. Pira, faz o domínio ali pelo meio campo, recua. Com o Jean Paul aqui pelo lado esquerdo, já dá um tapa na bola pro Biel. Carrega o Brusque pro campo de ataque, encontra o Alex Guan na ponta canhota com ela, perto da esquerda, pintou o lançamento, teve desvio. Lá pra fora, escanteio é para o Brusque, é pela esquerda, viu, Lupi? Escanteio é o primeiro, né, do Brusque, se não me engano. Sim! Ah, muito obrigado, porque você anota tudo em relação a escanteios e tudo que acontece no jogo, eu já não tenho essa habilidade. E o jogador do Brusque que vai cobrar, que por enquanto eu não tô conseguindo identificar, é o 27, DG. 27, quem? Ah, o DG, verdade, DG 27 vem pra cobrança, não tem pressa nenhuma. Mas vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para a equipe do Brusque. 26 minutos deste primeiro tempo. DG tá na cobrança do esquinado. Vem bola para a grande área. Autoriza o árbitro na perna da canhota. Faz o levantamento. Vai lá na segunda trave. Teve desvio lá dentro. Alan Santos. Só para dar uma testada da bola. Ela sobra com o Alex Guan na perna da canhota. Devolve aqui com o DG no peito. Domina. Bonito. Coloca no gramado. Ameaça o cruzamento. Vai para a finta ali em cima do Mirandinha. Faz a roubada do Mirandinha. Recebe falta. Recebe falta na saída de bola e é pra cartão essa aí, viu, Lupe? E o árbitro já meteu a mão no bolso e já tirou a papeleta amarela. O cartão amarelo pro Pira. Camisa número 23, atacante do Brusque. É o primeiro amarelo do jogo, é pra equipe catarinense. Pira 23 tá amarelado. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 27 minutos deste primeiro tempo, sai jogando Guarani lá pela esquerda com o Alan Santos. Devolve com o Rafael, o Pira encosta pra cima do Rafael que recua no Dalberson. Ajeita a bola na perna da canhota pra fazer o lançamento, ele despacha pro campo de ataque, lançamento pra ninguém do Bugre, o alemão de cabeça escora, a bola vem pelo meio, Biel tenta o domínio na coxa, dá um tapa nela aqui pela esquerda pro Alex Guan, tem marcação do Justen pra cima, o Alex Guan gira o corpo e já faz o lançamento, ligação lá pela ponta direita pra chegada do DG. Antes dele chega o Emerson dominou bonito.
girou o corpo pra sair jogando pra equipe do Guarani. Toca do lado ali com o Kelvin, já faz a ligação pela direita, Justen. Tem uma avenida aqui pela direita, o Justen. Ele vem carregando pro campo de ataque, encosta a marcação, ele dá um tapa na bola. Pela direita com o Cauã Jesus. Prepara, carrega, vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Guarani. O Cauã Jesus preparou o cruzamento. Roberto no meio do caminho para fazer o quarto, jogou para escanteio, porque atrás dele chegava ali o Isaac, sozinho na cara do Nogueira, hein, Lupi? E um corte meio esquisito ali do Roberto, porque a intenção dele era mandar a bola para frente, só que a bola foi para trás. Por isso, o Guarani ganha escanteio, só que agora troca o batedor. Vem o argentino Diego Torres, que também beija a bola. Escanteio Guarani. Tá um bando de beijoqueiro na bola, não tá louco, hein? É isso, hein? Beijo pra você, vai Cabela. lá, Diego Torres na bola, ali perto da canhota, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá pelo meio. Diego Torres na batida, perto da esquerda, foi pra bola, levantamento, primeiro pau, teve desvio da zaga. Tira o perigo lá do meio da pequena área, ela vai chegando com o Kelvin. Domina, coloca no gramado. Ajeitou na perna direita, buscou alguém pro lançamento, ele prefere lá na segunda trave, por ali, quem sobe é o zagueirão do Guarani, bola sobrou pelo meio, caiu o jogador ali no meio, deu um vucu-vucu ali na grande área, perna pra todo lado, a bola espirrada, sai jogando a equipe do Brusque, joga errado, o Biel não consegue o domínio, faz o corte, o Kelvin domina e o árbitro pega a falta. O árbitro pega a falta do Kelvin, levantou o pé que deu pra ver o número da chuteira daqui, viu, Lupe? E atingiu o Biel, camisa número 7, atacante da equipe do Brusque. Uma confusão ali, os jogadores do Guarani pediram pênalti, mas eu particularmente não vi nada de irregular na jogada. Biel continua caído, falta pro Brusque que vai empatando com o Guarani 0-0. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe. Cabela, um abraço aqui pro pessoal que tá mandando mensagem no YouTube, o Roberto Zabiens, o Gilster, pra cima Bugrão, quem também tá o Jussieta aqui falando que Ribeirão Preto é Guarani, o Bress e muita gente participando, a Edivânia Soares também tá participando, vamos Bugres, diz ela aqui direto de Campinas. Sai jogando mais uma vez o Brusque, alemão fica com ela dominada lá pela direita, o Bruno Santos vai pra cima dele, ele despacha pro campo de ataque, passa por todo mundo, não passa pelo Alan Santos, que repõe Guarani no campo de ataque, o árbitro pega uma falta. Pega uma falta ali que seria uma. Opa! Ih, rapaz, a confusão lá do Rafael com o Olávio que tá caído. Esquentou o clima ali que tá. O árbitro fez sinal que foi uma falta com a mão, né, Lupe? O Alan Santos, quando ele tava com a posse de bola, ele tava construindo a saída. Ele levantou o braço e na visão do árbitro, no entendimento do árbitro, ele atingiu o rosto do jogador da equipe do Brusque, o 9, o Olávio. Muita reclamação e depois o Rafael, sem querer, acabou tropeçando no Olávio e caiu no chão. Por isso, gerou toda essa confusão. É falta para a equipe do Brusque. Olávio tá caído ainda no gramado. Acabou. E o Rafael, ele queria pedir desculpa pro Olávio, por causa que ele acabou pisando sem querer no rapaz. E o Biel começou a bater de frente com ele para não deixar ele lá, botava a mão no peito, ele empurrava até que ele conseguiu escapar da marcação ali do Biel, foi lá, pediu desculpa, lá falou beleza, tudo certo, e a falta que favorece a equipe do Brusque. Fala, Jaime. Acabou na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Corinthians por 1-0, gol de Mateuzinho, a primeira vitória do Sport jogando em casa nesse Brasileirão. É falta pro Brusque, vai levar perigo ali pra meta do Dalberson. Só fica o Mirandinha na barreira. Jogadores do Brusque ficam ali na cobrança, todo mundo ali em cima da linha da grande área, o Dalberson preocupado e o torcedor do Guarani também, preocupado aqui nas arquibancadas do Brinco de Ouro. Tem o pivô e também o DG na cobrança. Pivô na bola, perto da direita, deixou pro DG, perto da canhota, rolou, Alex Guan, jogada ensaiada, devolve lá pela ponta direita, subiu pra fazer o toque ali, o pivô, bola sobrou pela meia, Mangabeira, batida pra fora do gol! Sobe, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Mangabeira pegou bem na bola. Ele ficou com a sobra ali do lado esquerdo do ataque do Brusque e tentou o ângulo. Foi o camisa 4, na verdade. Foi o Jean Paul que acabou finalizando com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 32 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Guarani tem 0. Brusque. O Brusque também tem 0. Scheibe. Central da bola. 24ª rodada da Série A do Brasileirão, encerrado no Maracanã, Flamengo 1, Vasco também 1. O Sport fez 1-0 para cima do Corinthians e Internacional vai perdendo para o Grêmio por 3-2 no clássico Grenal no Beira-Rio. Futebol Globo CBN. O jogador tá caído ali, o jogador da equipe do Elguipira que tá caído ali, o árbitro deu um impedimento
Na sequência da jogada, se enroscaram ali o Rafael e o Quipira caiu, todo mundo vai pra cima do árbitro, Carlão de Freitas. Esse jogo não interessa pro Guarani como está. O jogador do Brusque, claramente ele foi atingido, mas ele dá uma supervalorizada, né? E isso acaba irritando os jogadores do Guarani, o árbitro marcando toda hora, faltinha, vai gerando um clima mais pesado. O Guarani não pode cair nessa armadilha, não. O Guarani tem que continuar impondo um ritmo, como estava impondo há alguns minutos, com a chegada do Diego Torres, o Emerson descendo bem pelo lado esquerdo. Sinto um pouco de falta do Mirandinha numa jogada mais ofensiva com o Emerson, fazer uma dobradinha ali pro Guarani, criar alternativas, né, pelas laterais. A própria dobra aqui pelo lado direito ainda não saiu com eficiência o Cauã Jesus e o Lucas Justen, mas não pode cair na armadilha do Brusque, o Guarani está caindo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem arremesso manual pela esquerda, o Leque João tá na cobrança para a equipe do Brusque. Ele toma a distância ali, faz um arremesso, vem ali pelo meio campo. Quem chegar vai no DG, perde a bola. Diego Torres recebe, domina, já faz a ligação com o Mirandinha. Lá na ponta, canhota, sai o goleiro. Opa! Houve um choque. Se houve pênalti, Antônio Lupe. Achei que não, porque o Nogueira ele sai, pega a bola, mas pega o Mirandinha também. Depois ele não consegue fazer a defesa em um tempo só. Achei lance normal. Toca a bola a equipe do Guarani. O Kelvin faz o giro ali, faz a finta em cima do Mangabeira e também do Jonathan, o árbitro. Fez a finta dos dois ali, sai jogando o Guarani, vem pro campo de ataque. Justen, toca na frente, Cauã Jesus, tenta o domínio, marcação do Jean Paul pra cima dele. Briga o Cauã Jesus, a bola vai pra fora, tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Brusque, Lupe. E o Jean Paul levantou com estilo ali, né? Como é que chama isso, Carlão? Como é que chama o jeito que ele levantou? Ele levantou todo... Cara do céu. Carrapeta. Não, como é que chama aquilo que tem na Olimpíada? Break. Break. Verdade. Break. Olha lá, o árbitro tá dando uma bronca no Gandula, coitado. O Gandula tá aqui trabalhando, lá, ele tá tranquilão e o Nogueira demora 1 ano pra colocar a bola, nem toma bronca. Tá. É dourada a camisa do goleiro, é isso? Carlão. É um tom pastel, vai. Na verdade, ela é metade dourada, metade creme. Como é que faz isso? Mas o creme fica por dentro ou por fora? Não, ela tem um risco, uma divisória ali. Uma divisória. Aí metade, a da esquerda é dourada e a da direita é creme. Foi meu amigo aqui que falou aqui do meu lado. Ah, é? Também vou falar pra você. Matheus Aburad é o nome da fera. Bola recuada ali pro goleiro Nogueira. Dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, vai cair lá no VAR. Quase que ele acertou a cabine do VAR lá, ó. E arremesso manual a equipe do Guarani lá pela esquerda, 35, toque CBN marcou e eu vou girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos, é o primeiro tempo do jogo. O jogo tá ficando tenso aqui no Brinco de Ouro e o placar está assim, ó. Guarani 0. Brusque também 0, Fábio Scheibe. Central da bola. Às 8h30 da noite na Vila Belmiro tem Santos e São Paulo. Neymar não vai pra partida, mais uma vez sofreu uma contusão. Neymar está fora do clássico, 8h30 da noite na Vila Belmiro. O Corinthians perdeu para o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. Eu vi uma manchete em algum lugar que o problema do Neymar é no motor do adutor. Eu acho que fundiu o motor, viu, Lupe? Vai ter que fazer uma retífica. O Neymar? É o motor do adutor o problema, acho que fundiu o motor. Aí é cabeçote, né? Tem que fazer inteiro, completo. Parte de cima, parte de baixo. Se planar o cabeçote, eu tive uma experiência negativa em relação a isso. Ficou no total quase 7 mil reais pra consertar. Passei o carro pra frente. Sei o que é também passei por isso. Imagina. 36,5 desse primeiro tempo. Meu Deus do céu. Toca a bola, a equipe do Brusque vem pro campo de ataque, a bola rolada ali pela intermediária. Quem chega é o Guipira pra fazer o domínio mais uma vez. O Pira deixa com o Biel, curtinho aqui pela esquerda. Alex Juan, Biel domina, perna direita, levanta a cabeça, bota ali pela intermediária. Mangabeira faz o domínio, devolve lá pela direita, vem pra cima a equipe do Brusque, vai tocando com o Everton Alemão, encontra o pivô aberto lá pela ponta direita, devolve com o Mangabeira, se apresenta bem na ponta direita, tentou lançamento, desvio. Bola pra fora, arremesso é manual pro Brusque, tem pressa, já cobrado, Everton Alemão, toca na bola, Biel que tá lá pela direita, já rola com o Matheus Pivô, ele fica com ela, encosta a marcação do Emerson, jogou a bola na grande área, o lançamento feito, chega a zaga do Guarani pra fazer o corte, brigando pela bola, sai da equipe do Guarani, vai brigando lá pro lado direito de ataque do Brusque, recupera a bola o Biel, toca ali pela meia, vem trabalhando mais uma vez o Brusque pro campo de ataque, Jean Paul, bota na frente, lançamento, Cauã,
se estica para fazer a roubada de bola, já sai jogando com Justen, aqui pelo lado direito, adiantou demais a bola, a marcação chegou para cima dele, bola para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, é pela direita. Tá muito lenta a saída do Guarani, Carlão. Lenta e está irritando os torcedores, principalmente aqui do lado direito. O Lucas Justen não faz uma partida boa até aqui, não consegue fazer uma dobra com o Cauã Jesus. O Isaac tenta municiar, mas também está sendo bem marcado pelos volantes do Brusque e a torcida vai irritando, porque aí agora fica um Guarani previsível, né? Lento, previsível, facilita o sistema defensivo do time catarinense. Trabalha mais uma vez o Guarani com Justen pela direita, tem 3 jogadores aqui marcando pelo lado esquerdo defensivo, a bola enfiada no campo de ataque com o Cauã Jesus, escapou, mas não escapou. O Jean Paul vibra, faz o corte, último toque no jogador do Guarani, o arremesso é manual para a equipe do Brusque. Vai ficando ali com o arremesso manual Brusque sem muita pressa para fazer a cobrança. Será que eles estão imaginando que o empate segura o Guarani com 4, o Náutico com 3 e o Brusque com 1. Próximo jogo é em casa. E tá uma vibração, né? A cada bola dividida, o Matheus vibra e tal. Eu acho que nas contas do Brusque, pelo menos o empate mantém o time catarinense vivo. E eles têm a esperança de definir em casa, né? Porque joga contra a Ponte e contra o Guarani em Santa Catarina. Vem Guarani mais uma vez. Isaac botou na ponta direita, lançamento. Cauã pintou, levantamento na grande área. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Quem corre lá, o Matheus pivô para acompanhar. Levou a melhor, Mirandinha ficou caído. O pivô disparou no campo de ataque lá pela ponta direita. Vem carregando o Brusque no contragolpe. Ele faz o break, rola a bola pela intermediária. DG põe na canhota, tenta o passe por baixo. Rafael fez o corte, ela vai com o Biel. O Biel devolve com o DG. Deixa curtinho ali do lado com o Mangabeira, tenta a finta, ajeita a bola, faz a abertura com o Matheus pivô, lá na ponta direita, o Mirandinha chega na bola, chega o Emerson, toca pra fora, arremesso é manual para o Brusque. Lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá o Brusque para fazer o arremesso. Também não tem muita pressa lá para fazer o arremesso, não. Tá uma distância ali o pivô, mas fica com ela, busca alguém, quem chega lá para receber o Pira, faz o domínio, protege a bola, toca de volta no pivô, faz a tabelinha, o Pira recebe lá na ponta direita, por baixo a marcação do Diego Torres, faz a roubada, chegou o Matheus pivô, de bico na bola, joga para fora do campo, sem perigo nenhum, só tiro de meta para o Guarani, Lupe. E o Dalberson, ao contrário do Nogueira, tem pressa, tanto é que já colocou a bola em jogo. Guarani tenta pelo menos um gol nesse finalzinho de primeiro tempo. Tirando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Brusque também 0, Fábio. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, no Beira-Rio, 53 minutos da segunda etapa, o Grêmio ia vencendo o Internacional por 3-2, mas tem um pênalti para o Colorado neste momento, o último lance da partida, o terceiro pênalti para o Inter neste clássico. Meu Deus, 3 pênaltis no empate em 3-3 num Grenal. Você acha que vai dar o que falar, Carlão, durante a semana? Nossa, já tem assunto, né? Já tem assunto, já. Imagine o 0 hora amanhã. Meu Deus do céu. Por enquanto não bateu o pênalti ainda, viu, Cabela? Mas a expectativa é o último lance da partida. Mas se fizer esse gol aí, 3-3 com 3 pênaltis, vai dar o que falar. Carlão de Freitas, melhor o Guarani se segurar e conversar com o técnico do vestiário pro segundo tempo, é talvez um pouco melhor? Olha aí, vamos ver o Emerson. Vem Emerson, lá pro campo de ataque, lá pela esquerda, toca na bola, faz a tabela com o Mirandinha, chega ali Everton Alemão pra fazer o corte, dá um bico na bola, sai jogando lá pela direita. Pode completar, Carlão. Se segurar não, né, Cabela? Mas independente do que acontecer até o final, mesmo se o Guarani marcar um gol e construir uma vantagem, mas precisa melhorar, né? O Guarani viveu poucos momentos de inspiração, né? Apenas aquelas situações de pressão, quando o Bruno Santos chegou a intimidar, a finalizar no gol do Nogueira. Fora isso, o Guarani teve mais volume, ficou com a bola, mas não conseguiu criação. Falta muito, principalmente aqui pela lateral direita, essa dobra, esta tabela, esse diálogo entre Cauã Jesus e Lucas Justen. Do lado esquerdo, o Emerson faz uma boa partida, mas eu sinto o Mirandinho um pouquinho abaixo. E claro, chegaram o Isaac, chegaram o Diego Torres, que são os caras da criação, para que os atacantes também tenham boas oportunidades para finalizar. Primeiro tempo regular do Guarani. Perdeu. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, sobrou com o Justen ali à frente. O toque é feito, o Guarani no ataque lá pela ponta, canhota, chegou Everton Alemão, fala, Chaibe. Alan Patrick perdeu a terceira cobrança dele no jogo, havia feito 2 gols já de pênalti. Na terceira cobrança, último lance da partida, o Alan Patrick perdeu, segue Grêmio 3, Internacional 2 no Beira-Rio. Amarelo. Pra quem? Técnico Bernardo Franco, da equipe do Brusque. Mas posso falar uma coisa? Mesmo que perdeu, vai ter falatório, porque 3 pênaltis de um Grenal pro mesmo lado. Rapaz do vai céu. Ter que
falar, vai dar o que falar. Muito. Ainda não, eu ia falar aqui o negócio. Não fala. Eu ia falar, ainda bem que perdeu, não. Se o Colorado estiver me ouvindo, ele vai ficar louco. Vai. Marcelo de Lima Henrique, o árbitro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Bugrão no ataque mais uma vez, é lá pelo lado esquerdo. Fez a finta, Mirandinha, carregou de um lado, sassaricou de outro, pintou cruzamento, bola na área. Biel se ajeitou ali para fazer o cabeceio, tira o perigo da grande área, sobra com o Olávio, recua lá pela direita, Matheus pivô, sai trabalhando, Olávio tenta o toque, a bola vai para fora, Mirandinha. O último a tocar na bola, o arremesso é para a equipe do Brusque. É muito toquinho para trás a equipe do Guarani, Carlão? Olha, não é nem o toque pra trás, o que tá me incomodando é esse último passe que não sai, né? Essa jogada mais clara de gol, essa jogada mais forte pra uma finalização, pra exigir do goleiro Matheus. Na realidade, o Matheus fez o quê? Uma defesa, assim, mais forte, né? Que foi na finalização do Bruno Santos. Então falta uma... foi na melhor momento do Guarani. Então, e falta uma contundência por parte dos meias. Eu acho que o Isaac e o Diego Torres, eles precisam aparecer, porque eles têm a qualidade, eles têm que fazer esse time jogar. E os atacantes pelas beiradas também não estão fazendo um bom jogo. O Cauã Jesus pela direita também não criou tanto. Do lado esquerdo, o Mirandinha não consegue ter um diálogo legal, um diálogo efetivo com o Emerson. O Emerson tá bem, aparece, tá movimentando, né, o ataque do Guarani, mas os outros jogadores pouco inspirados até aqui. 44 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, arremesso para o Brusque. Vem bola para o câmara ataque lá pelo lado direito, tentava ali o Pira fazer a finta, recebe o empurrão, a falta que favorece o Brusque, vai levar perigo lá pro Dalberson, viu, Lupe? Vai levar perigo porque é uma falta ali pelo lado direito do campo, o pivô tá por ali, já tem também outro jogador do Brusque e toda a zagueirada, as muralhas da equipe do Brusque já estão dentro da área do Guarani. O Dalberson posiciona, só tem um jogador na barreira, falta para a equipe catarinense. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Na cobrança tem o Pira e tem o DG. Os dois ali na cobrança da falta, todo mundo na área. Bom momento para a equipe do Brusque, que vem para cima do Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo. 42:50. É falta para o Brusque. Pira na cobrança, DG na batida, Pira, perna direita, levantamento, segunda trave, foi lá, Dalberson. Faz a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, Lupe. Tranquilo, Dalberson foi no terceiro andar e fez a defesa, mais 2. Sai jogando com Justen, puxa na diagonal, dá um tapa na bola, lançamento, forte demais. Muito forte, bola pra fora, torcedor chia, uma barbaridade com o lançamento do Justen. E o Justen, né, Carlão, é aquela história, ele não consegue fazer uma sequência de bons jogos, né? E nem de regulares, né? E Cabela, ele cresceu realmente nas últimas rodadas, aquele jogo de tombos que foi a classificação do Guarani, ele foi um personagem importante, o craque do jogo, mas hoje não faz uma boa partida, principalmente na saída de bola, não consegue colocar velocidade, o passe tá saindo ruim, já tá nervoso, né, já fica ansioso. Justen faz a roubada ali pelo meio, tocou no Isaac, rolou com o Diego Torres, levanta a cabeça, carrega o Guarani, Diego Torres, faz o break, finta bonita, perto da canhota, bateu pro gol, Nogueira! Bateu de fora da área, no cantinho direito, Nogueira que se esticou todo para fazer a defesa, e uma bela defesa, Lupe. E a defesa foi difícil, Cabela, porque a finalização do Diego Torres, ela ainda acabou desviando no jogador da equipe catarinense no meio do caminho. Então, o Nogueira teve que mudar a direção para fazer a defesa, foi bem demais o goleiro do Brusque, evitou o gol do argentino Diego Torres. Só que é aquela história, né? Olha onde estava o Diego Torres. Na conclusão, onde ele tem que estar. Então, aí sim, é isso que eu cobro dele. Ele é o 10 do time, é o cara que tem que jogar, fazer o time jogar, finalizar, pisar na área. E ele tem ajudado muito ali na defesa, na recomposição. É um cara importante, mas lugar de camisa 10 é ali, próximo da área. Bola pra fora, arremesso manual. Amarelo. Pra quem? JP Galvão. Tá no banco de reservas do Guarani, reclamou e tomou cartão amarelo, ele que é lateral direito. Arremesso manual para a equipe do Brusque. Tá lá o Matheus pivô para cobrança, toma a distância, vai jogar para dentro da grande área. Ele quase senta lá no banco de reserva do Guarani. Faz o arremesso, joga para dentro da grande área, de cabeça lá dentro. Alan Santos voltou o Brusque, cruzamento para a área. Justen fez o corte, a bola tá viva ali pelo meio. Chega a saída de bola da equipe do Guarani pela direita. Com mais uma vez quem sai carregando ela, vem pro campo de ataque é o Cauã Jesus. Ele domina, bota na frente. Bruno Santos recebeu, dominou, caiu o jogador, sobrou, entrou na área, foi empurrado. Pra mim, empurrado. Com os pés dentro da grande área, pra mim foi empurrado.
empurrado Bruno Santos, Lupe. Eu fiquei na dúvida e o árbitro, ele estava do lado do lance, do lado, praticamente colado ali no Jampol, que fez o desarme em cima do Bruno Santos. É um lance que gera polêmica. Eu particularmente achei que ele desarmou na bola o Jampol. Daqui olhando o lance por trás que a gente tava, pra mim ele foi deslocado. Ele foi deslocado no corpo, né? Agora resta saber como que o árbitro vai interpretar este lance. Que houve um toque, houve. Agora, não sei se foi no ombro a ombro, aí é lance normal, mas se houve realmente um empurrão, e aí sim poderia ter tido pênalti marcado. Apita o árbitro, jogadores do Guarani vão todos ali pra cima do Jonathan Pinheiro, meu caro Antônio Lupe. Reclamando da não revisão desse lance, mas eu fiquei com a sensação, Cabela, que existe um toque, mas ele primeiro atinge a bola para depois atingir o Bruno. E o árbitro, esse detalhe é importante, o árbitro estava do lado do lance, não tinha ninguém na frente dele. Tanto é que ele terminou o jogo sem ir no árbitro de vídeo. Agora tem, quem tá ali é o Farney Coelho, que é o homem forte do futebol, reclamando justamente sobre isso. O fato dele não ter ido no árbitro de vídeo. O Matheus Costa tá lá um pouquinho mais calmo para conversar com o árbitro. Ele tira os jogadores do Guarani ali da reclamação e o Farney vai ser relatado. Ele não pode entrar no gramado para reclamar com a arbitragem, o homem forte de futebol do Guarani. Por isso, toda a confusão na saída dos jogadores do Guarani após esse primeiro tempo sem gols, Cabela. É aquilo que nós falamos, e eu acho que o Charme deve ter imagem, hein, Charme? Vamos lá, exatamente, temos imagens sim, pra mim ele foi deslocado sim, seria pênalti para o Guarani, não foi ombro a ombro, o jogador Bruno Santos está entrando na área, ele escorrega ali o outro jogador do Brusque e depois um outro jogador adversário do Brusque também o empurra, deslocando ele, atrapalhando a jogada do Guarani. Isso pra mim foi pênalti sim, viu, Cabela? No mínimo ele poderia ter chamado o VAR, né? O VAR poderia ter chamado, exato. Né? Porque tudo bem, o lance gerou dúvida, né? Gerou dúvida, cada um teve aí uma interpretação, mas no mínimo era pro VAR ser acionado, aí sim pro árbitro tomar a devida conclusão. O que há o deslocamento, isso é inegável. Sim. Daqui houve o deslocamento, agora se ele desloca, se ele vai no ombro a ombro, aí tudo bem, mas se houve realmente um empurrão por baixo, algum lance fora o ombro, aí ele tem que marcar. Na cintura, viu, Carlão? O jogador do Brusque vai na cintura, não foi ombro a ombro, longe disso, vai na cintura do Bruno Santos e desloca ele na área. Pênalti claro pra mim. E quando você falava aí que realmente houve, que foi deslocado, eu fiz o sinal justamente pro Carlão, que foi um toque na altura da cintura do jogador do Guarani. Exato. Que nós estamos, a nossa posição, minha e do Carlão aqui na cabine da CBN, pegamos o lance justamente os dois jogadores e costas pra nós aqui, dá pra ver muito bem o lance que foi deslocado. Os dois pés do jogador do Guarani dentro da área e ele foi realmente deslocado. É aquela história. Teve força para configurar o pênalti? Eu acredito que sim. Não, porque o Bruno, ele ia pro gol. Mas se ele foi deslocado, se não foi esse lance de ombro, se ele foi deslocado, é pênalti. Independente de se foi força ou não, ele cometeu a infração. Então, acho que no mínimo, se o árbitro ficou na dúvida, no mínimo, ele teria que ter conversado com o VAR. São as novelas históricas do VAR brasileiro. Mais uma que entra ali para o capítulo 1595 do VAR. Que pena. O detalhe, né, Cabelo, aqui, já tinham passado dos 47 também, né? Então o árbitro às vezes dá aquela compensada também, já tava 47 e 15 segundos. Não sei para o jogo, antes de terminar, para o jogo, exatamente. Espera o VAR revisar. Foi, não foi, tchau, acabou. Claro. Foi, volta, faz o pênalti. Não tem essa. O árbitro, ele tinha que ter dado uma olhada lá, porque se houve o deslocamento do jogador do Guarani, tem que conferir, tem que ir. Ele estava muito próximo, quando disse o Lupe, para ver o lance. E aí, nem marcou nada e nem foi ver o VAR nesse momento aqui no Brinco de Ouro. Fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, 0 pro Guarani, 0 também para a equipe do Brusque. Todo mundo tranquilo agora, né, meu caro Antônio Lupe? Todo mundo sossegado, não é? Já tá tudo mais calmo, o pessoal já foi pro banco de reservas, pro vestiário, perdão, mas muita reclamação aí por parte dos jogadores do Guarani. Tavelano também reclamando, Farney Coelho, todo mundo saiu do vestiário para reclamar. Nossa, quem vai ganhar a garrafa aí?
Você vai ganhar uma garrafa. Agora, o Cabela, só tomar cuidado, ainda bem que agora tem um intervalo que dá pra rapaziada dar uma tranquilizada, dar uma Isso, e não perder a concentração, porque já tivemos histórico negativo aqui do Guarani, dos jogadores se envolverem numa outra situação e perder a concentração do jogo. Então agora o Matheus, que era o mais equilibrado naquele momento, ele tem que tranquilizar a rapaziada. Reclamação deixa pra diretoria e tal, mas isso não pode interferir no aspecto mental dos atletas. O Guarani tem que ter o equilíbrio, a frieza, é mais time, eu acho que com uma imposição, um jogo bom pro japonesinho entrar aí, que tem 1 contra 1 para furar esse bloqueio defensivo com calma, vai conseguir chegar à vitória. Agora, se ficar pilhado, aí é ruim. E teve alguns jogadores do banco de reservas, inclusive, que saíram lá do banco de reservas, vieram para cá justamente para tirar os jogadores ali de cima do árbitro, que é para voltar pro segundo tempo e tentar ganhar esse jogo, porque tá 0-0. Ô, Cabela, vou pedir a ajuda do Fábio Chaib só para confirmar se o Bruno Santos tomou cartão amarelo na reclamação ali, porque eu vi um cartão, mas eu não vi para quem foi. Então, se o Chaib puder me ajudar. Eu já te confirmo, Lupi. Muito bem, muito bem. São 19h53 minutinhos. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo para você aqui no Brinco de Ouro, na transmissão do Sonsaço da CBN Campinas. Você que está em 99,1 FM, você também que está pelo YouTube. Aliás, no YouTube você pode mandar mensagem para nós no chat do YouTube. Quem está ouvindo pela CBN nos 99,1, mande no nosso WhatsApp o 991869070. Tá lá, liberadaço para você mandar aquele recado bem bacana. E se você viu a imagem aí, tá assistindo pela TV e acompanhando pela CBN, manda pra nós, o que você achou? Foi pênalti? Não foi pênalti? Vamos entrar nessa interação e vamos bater um papo aqui dentro do nosso intervalo aqui no futebol da CBN Campinas. Eu vou pra uma parada, vou tomar uma água, mas eu volto daqui a pouco pra bater um papo com o Fábio Chaib, pra bater um papo com o Carlão e com o Lupe, trazendo os detalhes para todo o segundo tempo de por enquanto 0-0 Guarani e Brusque. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da Bola, Guarani e Brusque. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Chaib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN.
Central da Bola. Guarani e Brusque. Muito bem, a gente segue com o Central da Bola neste intervalo. São 19h58 minutinhos. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas, de 0 Guarani, 0 também para a equipe do Brusque. Meu caro Fábio Chaves, vamos dar uma passadinha na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos resultados desse final de semana, de todos os jogos de Grupo C e também, aliás, Grupo B e Grupo C da Série C, meu caro Fábio Chaves. A terceira rodada, né, dessa fase final de Série C, o primeiro turno do quadrangular final está encerrando neste domingo. Ontem tivemos pelo Grupo B ontem um empate entre Londrina e Caxias. Hoje o Floresta empatou com São Bernardo por 0-0. Londrina e Caxias ficaram no 1-1. Como a gente disse anteriormente, os 4 times desse grupo estão empatados na liderança da chave, né, com 3 pontos. Ninguém venceu até agora, não tivemos vencedor nas 3 rodadas que se iniciaram aí o quadrangular. Portanto, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todo mundo empatado com 3 pontos. Todo mundo apenas empatou, não houve vencedor neste grupo B. Já pelo grupo C, a Ponte Preta deu um passo importante ontem rumo ao acesso, venceu o Náutico fora de casa nos aflitos por 1-0. A Ponte é a líder desse grupo C com 9 pontos ganhos. O Guarani está empatando com o Brusque, está subindo a 4 pontos. O Náutico é o terceiro com 3 pontos e o Brusque, permanecendo esse empate, conquista o primeiro ponto neste quadrangular final. Vai a 1 ponto, portanto, Ponte Preta 9, Guarani 4, Náutico 3 e Brusque 1 no grupo C. Carlão de Freitas, se num grupo tá o equilíbrio nivelado por baixo, porque ninguém conseguiu uma vitória, só empate, são 6 jogos. É isso, né? 6 jogos, 2 por rodada, 6 jogos, 6 empates. Tudo igual, cara. Que é isso, velho? Maluco. Nós batíamos uma resenha no pré-jogo, né? Algo que eu não imaginava acontecer. E nem o próprio grupo dos nossos filhos, né? De Ponte Preta e Guarani, eu também não imaginava a Ponte se distanciando da maneira como se distanciou. E o próprio Náutico, né? 2 jogos nos aflitos, que é um verdadeiro caldeirão, né? Efervescente. Saiu, foi lá em Brusque, ganhou do Brusque no sintético. E em casa, quando tinha aí a possibilidade até de encaminhar o acesso com 2 vitórias, ele perdeu as 2 e se complicou demais, né? Ontem, até na entrevista coletiva, a gente percebia um Hélio dos Anjos muito abalado. Ele até disse algo, não sei se até para motivar os jogadores do Brusque e tal, mas ele disse, depender do Brusque é muito triste, né? Ele deu uma indireta dessa. O Hélio é malandro, né? Nestas horas, assim, principalmente em campeonatos de acesso, mas realmente me estranha essa campanha do Náutico nos aflitos e eu estou surpreso pelo lado positivo da Ponte, por tudo que cerca a Ponte, pelo equilíbrio do campeonato, né? O chamado Grupo da Morte teve um time que com 100% de aproveitamento. Eu também não imaginava essa distância ou esta boa apresentação da Ponte com relação à pontuação. O Cabelo. Pois não, fala, Chabe. Um minutinho aqui para mandar uma mensagem para um ouvinte, muito legal. Só um minuto, só. É um minutinho só, porque ele mandou um vídeo aí do Estádio Brinco de Ouro. Ele está acompanhando o jogo entre Guarani e Brusque. É o Mário Delfini, que participou conosco no Arena CBN, concorreu a ingresso da partida. A CBN parabenizou ele também, deu esse ingresso para ele também. Ele está acompanhando o Guarani direto aí do Brinco de Ouro da Princesa. Ele manda: obrigado, Rádio CBN. Após 40 anos estou de volta ao estádio para ver o meu bugrão. Tá curtindo, tá aproveitando aí, por enquanto, esse empate, né? Ele crê na vitória do Guarani, mas então um abraço pro Mário Delfini, que foi agraciado aí com o ingresso da CBN para ver Guarani e Brusque. Que bacana, que legal, muito bom. Aliás, você que está aqui nos acompanhando pelo somzão da CBN, pode dar uma piscadinha da lanterna e mandar mensagem lá para nós no 991869070. Manda recado lá, já acenderam lanterna lá. Galera que tá acompanhando, já aproveita e manda mensagem. Ali nas sociais ali, já tem lanterna acesa ali, pode mandar recado pra gente, que é muito bom interagir com vocês na transmissão aqui do futebol da CBN Campinas. O arbitragem vai voltando programado, essa vaia que vocês ouviram ao fundo é a arbitragem voltando programado. Agora, Carlão de Freitas, tem mais 45 minutos pro Guarani fazer um golzinho que seja
para conquistar essa vitória importante, esses 3 pontos que vão dar uma tranquilidade pro Guarani e vai deixar o Guarani numa posição maravilhosa no grupo. E praticamente elimina um rival, que é o Brusque, né? Sim. E aí o Guarani teria, teoricamente, uma tranquilidade maior para definir o acesso, né? Não digo confirmar, mas encaminhar o acesso lá em Santa Catarina. O que mas falta para isso pro Guarani? Então, vai precisar jogar mais, né, Cabela? O Guarani teve ali, de acordo com as minhas anotações, dos 18 minutos aos 23, aos 25 minutos, teve um domínio, teve uma imposição com boas participações dos atacantes, né? De Mirandinha, de Cauã, principalmente do Brunão, que teve 3, 4 finalizações, o próprio Diego se aproximando também, mas depois caiu, abaixou um pouquinho, se envolveu na defesa do Brusque, ou foi envolvido, né? O ataque do Guarani com os defensores do Brusque. O Brusque ofensivamente pouco produziu também, mas o Guarani ficou ali naquela, né? A saída de bola muito lenta, talvez tentar mudar um pouquinho, sair com o Emerson ali pelo lado esquerdo, não sei, tentar alguma alternativa para que a saída seja mais rápida e pegue a defesa do Brusque um pouco mais desatenta. O Justen, eu espero que volte melhor do lado direito, não foi uma arma interessante, principalmente a parte ofensiva. O Cauã também, nós dizíamos sobre o Mirandinha, né? Poderia fazer uma dobra mais efetiva ali junto com o Emerson, até para o Brunão ter mais possibilidades, né? E a chegada do Isaac, a chegada do Diego Torres, que são jogadores importantes, jogadores que eles têm a obrigação de fazer os atacantes jogarem, né? Os atacantes do Guarani, eles precisam dessa chegada do meio, dessa retaguarda do meio, colocar uma bola boa para finalização, para exigir do goleiro Matheus, que apesar do volume do Guarani, apesar de mais contundente, Matheus fez 2 defesas mais difíceis, uma do Brunão e a do Diego Torres, que ele finalizou. Então precisa exigir mais. Eu acho que para a sequência do segundo tempo, o Guarani ainda não subiu para o gramado, mas para a sequência o japonesinho seria uma alternativa, né? A torcida ainda encara o Ryuta como um folclore, mas para o jogo desse, o Ryuta, ele tem 1 contra 1. Ele vai conseguir fazer com que a torcida participe do jogo, né? Coloque fogo no jogo, e isso é interessante também. E é um cara que tem o drible. Por quê? Porque para furar esse bloqueio do Brusque, vai precisar desse jogador de drible, esse jogador do 1 contra 1, esse jogador mais qualificado. Porque o Brusque, o jogo do Brusque encaixou. Apesar do Guarani com mais volume, um Guarani mais efetivo, mais ofensivo, mas a ideia de jogo do Bernardo Franco se encaixou melhor do que a ideia do técnico Matheus Costa. Meu caro Antônio Lupe, as 2 equipes já voltaram programado alguma mexida? Já voltaram, Guarani é o mesmo, Brusque também, ninguém mexe pro segundo tempo. Só mexeu o lado, o Guarani vai defender o gol do placar eletrônico aqui no Brinco de Ouro, e o Brusque, o gol da entrada principal do Brinco. 0-0 o placar do primeiro tempo, as 2 equipes já vão se distribuindo no gramado para esse segundo tempo de Guarani e Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro. Logo depois de Guarani e Brusque tem Santos e São Paulo, a sequência do jogo que começa às 8h30, a sequência toda a transmissão do Futebol Globo CBN para você acompanhar. Na sequência de Guarani e Brusque tem Santos e São Paulo aqui no sonsaço da CBN Campinas. E eu tava dando uma olhada aqui, Lupe, daqui de cima, quando o Guarani volta, o Justen, ele vai lá no banco de reservas falar com o massagista e passou aquele sprayzinho maravilhoso em uma das coxas, viu? O Carlão gosta. Pois é. Mas isso, a maioria dos jogadores, né, eles usam esse spray aí pra aquecer a musculatura, mas vamos ficar de olho no Justen. Pois é. Aliás, o Carlão tá bem, viu, Lupe? O Carlão tá bem. Ah, mas tem uma brisinha gostosa agora. Meu senhor. Que é isso, hein? Calor. Tava quente. Tava quente. Bora lá. Pita o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani, Brusque. Bola já foi pra fora, tem arremesso manual pro Guarani aqui pela esquerda, o Emerson tá na cobrança. Na bola recuada, o Alan Santos fica com ela, faz o domínio, toca ali pelo meio, pela frente da grande área com o Rafael. Tem que estar de olho na postura do Guarani pro segundo tempo. A formação é a mesma, né, Carlão? É a postura do Guarani em campo. Postura mais aguerrida, uma postura de mais qualidade técnica para tentar furar essa muralha chamada Brusque. O Everton Alemão estava ali para fazer o corte, ele toca do Olávio, tenta o lançamento, deu certo pro Matheus, pivô, puxa o Brusque para cima do Guarani, na entrada da área, preparou, bateu, Dalberson! Defesaça do goleiro do Guarani, rasteirinha no canto esquerdo ali, Lupe. Que defesa do Dalberson, rasteirinha no canto esquerdo ali, trabalha a saída de bola a equipe do Guarani, vem respondendo o Guarani no campo de ataque, Mirandinha, entrou na área, foi tocado, pênalti!
segundo tempo, ele apontou pênalti, que foi, Lupe? Esse foi muito pênalti, em cima do Mirandinha. Ele toca a bola na frente e é atingido no corpo. E o árbitro, mais uma vez, perto do lance, marca o pênalti para o Guarani. Se teve confusão, teve dúvida, teve reclamação no último lance do primeiro tempo, a segunda etapa começa com pênalti para o Bugre. Isaac tá com a bola na mão, mas ele já passou para o atacante Bruno Santos. Bruno Santos já pega a bola, bota embaixo do sovaco ali na marcação de pênalti com 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 do segundo tempo, pênalti para o Guarani. Carlão de Freitas, o torcedor do Guarani, que estava com a pulga atrás da orelha com a arbitragem. Era tudo que precisava, né? Exato. Abrir o placar, ainda vai ter a cobrança, mas a gente espera que ela seja convertida, mas era tudo que o Guarani precisava, até para dar um pouco mais de calma, um pouco mais de equilíbrio para os jogadores. O Isaac pegou a bola aí, né, Lupe? Mas eu tô vendo que o Bruno Santos tá olhando muito para ele, né? O Diego Torres cumprimentou o Bruno, o Bruno Santos, mas o Bruno Santos tá ali na meia-lua. O Isaac tá com a bola na mão. Será que vai o Isaac e o Bruno Santos não vai cobrar o pênalti? O Alan Santos saiu aqui da defesa, foi lá falar Diego Torres na cobrança. Diego Torres pega a bola, vai lá, o camisa 10 do Guarani pra cobrança. Embaixo da trave tem Nogueira. É pênalti pro Guarani, torcedor do Bugrão, aumenta o volume do somzão da CBN aí. Tem pênalti pro Guarani, o Diego Torres está na cobrança, fica ali na meia-lua. Fica reclamando ali, o jogador que está reclamando ali é o Alex Juan, o capitão da equipe do Brusque, fala ali demais com a arbitragem, Lupe. Ele está pedindo a revisão do lance, mas o árbitro nem tchum para ele. O árbitro já está convicto da marcação, o pênalti vai ser cobrado, ele ainda conversa ali com o árbitro de vídeo. Tá ganhando um tempinho ali o árbitro, mas ele dá o pênalti, Diego Torres na bola. Diego Torres está na cobrança do pênalti. O árbitro já está se ajeitando ali para a cobrança. Ele passa ali, conversa ali com o Alex Juan, que fica dentro da meia-lua da grande área. O árbitro manda esperar porque o Nogueira sai lá debaixo do gol, vai lá no bico da pequena área. Agora ele volta lá para debaixo da trave. Aquela encenação do ator Nogueira. O ator Matheus Nogueira. Ele é muito chato, né? Ele é muito chato, né? Nossa, mãe. Vai pra cobrança, Diego Torres, tá tudo certo. Vai pra batida o Guarani. 3 minutos e meio. 2 minutos de paralisação já, hein? 2 de paralisação. É pênalti pro Guarani. Diego Torres tá na cobrança. De perna canhota. Vai pra bola. Foi lá, quase que caminhando pra bola. Perna esquerda, batida. Tiriguido. Guarani. De perna canhota, canto direito alto, estufa a rede, é 3 minutos deste segundo tempo de jogo. Diego Torres bota o Bugrão na frente, cobrando o pênalti. Se houve um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, que o árbitro não deu nem bola pro VAR. Comecinho de segundo tempo, com 1 minuto e 20, o pênalti anotado, que também não foi para revisão. Ele garantiu o pênalti e o Diego Torres foi lá, garantiu o primeiro 1 no placar para a equipe do Guarani. Giriguidum pro camisa 10 do Bugrão, 1 pro Guarani, nada para a equipe do Brusque, Lupe. E foi um pênalti cobrado com muita categoria, um pênalti cobrado de forma fortíssima no canto direito do goleiro Matheus Nogueira, que até acertou o canto, mas a bola foi muito forte, na bochecha da rede. O argentino mais brasileiro do mundo vai pra rede. Diego Torres marca o 3º gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 1, Brusque 0. Guarani faz 1-0, Carlão de Freitas, era tudo que o Guarani precisava. Opa, para ter o equilíbrio, né, para fazer um bom jogo, um bom segundo tempo. Agora é a tranquilidade para tocar essa bola mais leve, né? Nossa, Caio, né, tava carregando um saco de arroz, né, e já não tem mais. E que o Guarani agora
aproveite essa vitória parcial, aproveite esta vantagem para construir um placar mais elástico. Tem time para isso e com essa vantagem tudo fica mais tranquilo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 6 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN. Dacinho. Guarani. 1 pro Guarani, Diego Torres. 1 para o Bugrão. Brusque. Nada para a equipe do Brusque. Fala, Sabe. Central da bola. E com essa vitória, o Guarani salta para 6 pontos no grupo C, é o segundo colocado, abrindo 3 pontos do Náutico. O Brusque, com a derrota, permanece sem nenhum ponto até o momento neste grupo C do quadrangular final da Série C. Tem falta pro Brusque aqui pela meia direita. Fala, Lupe. Detalhe pro Mirandinha aqui no pênalti, ele colocou uma proteção na coxa direita. Sentiu a pancada ao camisa 11. Tem ali uma bandagem na coxa direita. Vamos ficar atento também com o Mirandinha, que sofreu o pênalti. Falta pro Brusque. E na barreira tem o próprio Mirandinha com o Diego Torres. Na cobrança tem o pivô. Aliás, é o DG que tá na cobrança. Vai DG na cobrança, perna canhota. Já faz o levantamento, bate direto pro gol. Dalberson. Nem levantamento, bateu direto pro gol ali. Tem pressa o Dalberson. Já repõe o Guarani no campo de ataque. Lançamento feito lá nas costas. Bota a velocidade, o ataque do Guarani. Atravessa todo o campo a bola. Vai nas mãos do goleiro Nogueira, que bota o mar da casa. Agora tá impresso o Nogueira. Ele sai jogando com Pira. Lá pela lado esquerdo para fazer o domínio. Tem a marcação em cima dele. Ele faz o break. Puxa ali pela meia. Toca na bola. Mais atrás com Biel. Biel já faz o domínio. Busca o espaço de um lado, de outro. Toca na frente. Lançamento é pro próprio Pira. Ali pela meia. Encontrou o DG pela intermediária. Lançamento é pela ponta direita pro pivô. Pivô faz o domínio, carrega a linha de fundo, preparou o cruzamento da grande área, Pira, dominou, carregou ali na meia lua da grande área, chegou por baixo, Alan Santos, faz o corte, ela volta com Mangabeira, toca na bola o alemão, lá pelo lado esquerdo quem recebe é João Paul, domina o zagueirão, já faz o passe do lado esquerdo por ali, com Biel, deixa curtinho do lado esquerdo, quem chega mais uma vez ali era o Pira, tenta fazer a finta, carrega pela diagonal, inverte a jogada pro Matheus Pivô de cabeça, opa! Caiu o Emerson ali, bateu cabeça com cabeça, ou pelo menos cabeça com o ombro, não sei se o Emerson caiu com a mão na cabeça, viu, Lupe? É, mas o pivô ficou em pé, bonzão. Agora o Emerson tá caído e o médico pede a entrada do departamento médico do Guarani até de forma urgente para atender o lateral esquerdo do Bugre que tá caído. Carlão falou do pacote que tava... O peso, né? O fardo que os jogadores do Guarani carregavam. Imagina o fardo do árbitro, né? Que terminou o primeiro tempo com aquela pressão danada e logo no primeiro lance do segundo, o pênalti a favor. Pelo menos ele entende que o pessoal vai esquecer, mas vamos esperar o final do jogo, né? Pois é. Eu acho que a hora que tem o pênalti pra pitar. E interessante que no lance do primeiro tempo, você disse, Lupe, o árbitro tava encostado no lance, é um metro. Só que nesse outro pênalti ele estava aqui no meio campo. Ele estava bem perto aqui do círculo central do gramado. Bem diferente. Sabe quando que ele iria deixar de marcar esse pênalti? Nunca. Mas foi pênalti. Foi pênalti. Ele conversava até com o VAR falou só, peraí que eu tô vendo. Ele falou, tá vendo nada não. Eu tô vendo você não tá vendo nada. Ô Lupe, eu estou com sentimento. Nós não trabalhamos com sentimento. Agora nós estamos trabalhando com peso. Tem um peso gigante em campo. Tá ali o Emerson, a Maca fez um rodopio ali, voltou de novo, girou de novo. Não entendi essa da Maca, viu? Sai para um lado, vira pro outro, faz outra volta, vem pra cá, sai fora do campo. Agora o Emerson parece que tá tudo bem com ele ali, viu, Lupe? Mas ele sai ali no carro Maca e o departamento médico ainda tá ali para conversar com o Emerson, que até de certa forma tá tranquilo, joga uma água na cabeça, aparentemente tá tudo bem com ele, vem pro jogo. Vem Bugre pro campo de ataque, lançamento é pro Cauã lá pela ponta direita, o Jean Paul acompanha, só protege, bola pra fora, tiro de meta pra equipe do Brusque. O Lupe. Oi. O departamento médico olha pro Emerson, quantos dedos você aqui? Ele fala 2, beleza. Se perguntar pro amigo nosso antes de começar o jogo, eu não sei se ele acertaria. Ele não ia nem saber o que a gente tava falando. Toca a bola a equipe do Brusque que vem pro campo de ataque DG. Faz o domínio ali pelo círculo central do gramado, carrega na perna da canhota, encontra o Jean Paul aberto lá pela esquerda, ajeita a bola, porta do campo de ataque. Errado! Recupera a bola a equipe do Guarani, lá pela direita com o Isaac, faz a finta, escapa, carrega, vem Bugrão. São 3 contra 3. O Isaac tocou na frente. Bruno Santos fez a finta, bateu o rasteiro pra fora! Pra fora! Lupe! E
Que jogada do Isaac, ele carregou a bola até o último momento e deu toque pro Bruno Santos, que driblou o Nogueira, mas aí ele ficou sem ângulo, balançou a rede, só que do lado de fora. O melhor mesmo era devolver pro Isaac, que estava sozinho dentro da pequena área. Teve gente aqui no brinco que gritou gol, mas a bola bateu na rede do lado de fora. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. É Série C do Campeonato Brasileiro. É reta final de Brasileirão da Série C. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Para o Bugrão. Brusque. Nada para a equipe do Brusque, Chaime. Central da bola. Mais cedo pela Série A, empate no Maracanã entre Flamengo e Vasco, 1-1. O Corinthians perdeu para o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. E no clássico Grenal, o Grêmio fez 3-2 para cima do Internacional. Futebol do CBN. 11 minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo, dá 1-0 para o Guarani. Já desperdiçou mais o lance lá. O Bruno Santos não pode perder gol desse, né, Carlão? Não pode perder, mas a gente já percebe um Guarani mais leve, mais tranquilo. As jogadas estão saindo, o Isaac vai aparecendo, isso é importante porque dá um toque de qualidade para o sistema ofensivo. É um Guarani que, se permanecer neste ritmo, tem tudo para aumentar o placar. Vem Mirandinha aqui pela esquerda com mais um arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, que não tem pressa nenhuma agora. A vez do Guarani não tem pressa, o Emerson pede a bola ali pro Gandula para fazer o arremesso. Vem bola para o campo de ataque do Guarani. O Emerson toma de Santos, prefere o recuo. Começa com o capitão Alan Santos. Domina o Alan Santos, devolve ali pela intermediária com o Kelvin. Toca na bola lá do outro lado com o Rafael. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani, recua com o Dalberson. Vai tocando a bola, o Guarani tá ganhando 1-0. Resultado importantíssimo. O Dalberson faz a ligação no campo de ataque. Ligação aqui pela esquerda, Nogueira. Com sua camisa metade dourada e metade creme. Faz a defesa, Lupe. Fez a defesa, Mirandinha chegou em velocidade. Mirandinha não tem condição mais não. Tá ali mancando, tem uma proteção na coxa direita. Daqui a pouco o Brusque vai mexer pela primeira vez, mas os jogadores do banco do Guarani só no aquecimento. Trabalha mais uma vez o Brusque na saída de bola. Miranês já fez sinal, inclusive, viu? Já fez, ó, de novo, fez outro sinal. Tenta o lançamento, tenta sair de bola. A equipe do Guarani, lá pela direita, dá um tapa na bola. Lançamento é pro Bruno Santos da área. Não, lá na linha de fundo. Foi pra fora, ainda saiu no arremesso manual pra equipe do Brusque. Vai mexer o Brusque, Lupe. 16 tá indo embora, o Roberto pra entrada do 20, que é o Douglas. Roberto com a 16 vai embora, Douglas está no jogo na equipe quadricolor. É a primeira troca do técnico Bernardo Franco. Douglas é o 20, né? 20. Isso, muito bem. Douglas é o 20 na equipe do Brusque que tá mexendo. Tem que mexer o técnico Bernardo Franco, porque o Brusque, nesse momento, último colocado, 3 jogos e tá conquistando a terceira derrota. Tá conseguindo perder 3 seguidas a equipe do Brusque. Tem que mexer o jogo e mexer o doce aí. Trabalha mais uma vez a equipe do Brusque no campo de ataque. O lançamento foi feito justamente pro Douglas. No campo de ataque, quem chega ali de cabeça pro recuo, Alan Santos. Mal pra fora, de graça pro Brusque, Lupe. E o Alan Santos pede desculpa ali, faz um sinal de positivo pro Emerson, mas o Brusque ganha um escanteio de graça. Pira, 23, vem pra cobrança. Escanteio para a equipe catarinense. Quinto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Brusque. É pela direita, o Pira tá na cobrança. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para a equipe do Brusque, autoriza o árbitro, a cobrança do esquinado. Pira na batida de perna direita, vem bola para a grande área. Preparou o levantamento lá na segunda trave. Passa ali pelo Justen. Mas a bola fez a volta por trás do gol. A curva da banana. Banana? É, depende do lado que tá a banana também, né? É, tem isso também, né? Tem esse e detalhe. depende também se ela é nanica, se ela é prata, ou se ela é maçã, ou se ela é da terra, né? Tem que ser nanica, né? Que faz a curva maior. A prata o Carlão também entende bem. É mais curvilínea. Ah, meu Deus do céu. E mais barata também, né? É, também. Isso o mais importante é isso. Essa parte é a melhor de todas, né? Quase 15 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, vem bola pro campo de ataque, sobe de cabeça lá pela lateral, o Justen tentando evitar a saída, não consegue, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Brusque. Carlão, a gente presta atenção que o Kelvin, depois quando ele fez o gol, o Kelvin, quando recebe o ataque, o Kelvin lá vai entre os zagueiros. Já, ele abaixa. Forma a primeira linha nesse momento com 4 jogadores, mas em outras situações o Emerson pode abaixar também para fazer a primeira linha com 5 atletas. Pira recebe a bola aqui pela direita, dá um chute no vazio ali, assusta o Mirandinha, toca na bola do lado pro Mangabeira, que encontra o Biel no círculo central do gramado, devolve no Mangabeira pela amiga direita, ele vem carregando a bola, a equipe do Brusque no campo de ataque com o Matheus Pivô, faz o domínio, joga no Pira, devolve no Pivô, marcação do Guarani,
fechadinha ali pelo meio, trabalha mais uma vez a chegada pelo meio, DG, a bola espirrada, chega rasgando o Isaac, dá um bico na bola, ela sobra com o Biel, lá pelo lado esquerdo, que de primeira tenta o passe no meio do caminho, Cauã, faz o corte, já toca na bola com o Isaac, faz a tabelinha, Cauã, lançamento, Bruno Santos, lá na grande área, atrás da zaga, carregou, entrou na área, bateu rasteiro, espalma o goleiro, vai sobrando, Mirandinha, chega no lance, preparou a batida, em cima do Nogueira! Duas defesaças para a equipe do Brusque, Lupe. Primeiro uma enfiada de bola perfeita do Diego Torres pro Bruno Santos. Ele ganhou na velocidade, o Brunão, e bateu. Ótima defesa do goleiro Nogueira. No rebote, o Mirandinha na velocidade finalizou. Só que o Nogueira estava lá mais uma vez para trabalhar. Lançamento feito. Tentava ali o Douglas de cabeça, a bola sobra com o Dalberson. Carlão de Freitas. A finalização do Bruno Santos estava na diagonal, tinha pressão em cima dele, mas tem que ser rasteira essa bola. E tá tendo chance, né? Já é a segunda, claro, com um grau de dificuldade ali, né? Mas terceira do mesmo jeito que ele perdeu. E aí chamar a atenção, agora vem a parte boa. Diego Torres fazendo o papel de um camisa 10, colocando os atacantes numa boa situação para concluir. Foi assim que o Bruno Santos fez. Mirandinha chegando aqui pelo lado esquerdo. Os espaços vão aparecer, porque o Brusque vai se lançar, o Guarani pode ter aí o contragolpe à disposição para aumentar a vantagem. Vem Guarani mais uma vez, o lançamento feito, Bruno Santos sobe, não acha nada, a bola sobra com o Nogueira, que bota a ordem na casa do Brusque com 17 minutos deste segundo tempo. Trabalha a série, bola com Biel, ele já faz de domínio, vem pelo círculo central do gramado, o Guarani fica todo encolhido, tem duas linhas ali, uma de 5 e uma de 4, fica na frente sozinho lá o Bruno Santos, vai trabalhando mais uma vez o Biel, carrega a equipe do Brusque no campo de ataque, ajeita da perna direita, toca a bola no Mangabeira, o Mirandinha chega por baixo, faz a roubada, Diego Torres de cabeça, toca no Bruno Santos, devolve no Diego Torres, o Emerson passou lotado aqui pela esquerda. Ele pede desculpas, que passou errado, pede desculpa, olha pro Emerson, sai jogando Mangabeira para a equipe do Brusque, bola recuada lá pelo lado esquerdo com o Jean Paul, toca na bola, faz o passe com o Alex Juan, vem pro ataque a equipe catarinense, vem trabalhando a bola, vem chegando, mais uma vez, o toque é feito, a tabela é lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali com o DG, era o Douglas, recebe, o Douglas domina, devolve com o Biel, que recua mais uma vez com o Jean Paul. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Detalhe, fale. Ninguém ainda no banco pro Mirandinha. Ele fez sinal, mas ainda ninguém veio conversar com o Matheus Costa. Ah, mas aquele sinal foi Miguel, porque o pique que ele deu pra chegar na bola espirrada ali na área foi grande, viu, Lupe? Eu também achei que foi um Miguel danado, porque o pique que ele deu com meia coxa não chega. Não. E ele chegou, só que o Nogueira fez a defesa. Agora o Matheus Costa conversa com o auxiliar, não sei não, hein? Talvez agora o Mirandinha... Ele já perdeu até a velocidade ali, deve deixar o campo. Enquanto isso, os jogadores do banco no aquecimento do Guarani, que ainda não mexeu. E Carlão, e tanto o Mirandinha como o Cauã, quando entram como titulares, metade do segundo tempo, normalmente o Matheus já saca os dois. O que é até normal, né? Eu acho que o Mirandinha deve ser aí uma peça para o Matheus tirar. Fez um bom segundo tempo, né? Teve a jogada do pênalti, também chegou ali na finalização do Matheus, um segundo tempo bem melhor, né? Um desempenho bem importante do que foi na primeira partida. Chamou 2. Caio Melo e mais um, já eu informo quem é. Vai tirar o colete agora, 23. O Gabriel Silva e também o Caio Melo daqui a pouco do Guarani. Gabriel Silva, velocista, né? Talvez seja Mirandinha, né? Talvez o Mirandinha, porque ali, tudo bem que ali na finalização ele correu bem, mas ele tá manquitolando, né? Não tá legal o Mirandinha, não. Trabalha mais uma vez a equipe do Brusque no campo de ataque lá pela esquerda com Pira. Ele tenta a finta, toca do lado, Alex Juan tenta escapar da marcação, saiu com bola e tudo. O arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. No campo defensivo é lá pelo lado direito. Vai se ajeitando lá o Justen, que agora é a vez do Guarani não ter muita pressa para fazer a cobrança do arremesso manual. Lá pelo lado direito, o árbitro chama atenção, vai chamar a atenção do Alex Juan, né, Lupe? É isso? É ali do Alex Juan, capitão da equipe do Brusque, que tá falando muito, o árbitro foi lá, deu uma dura nele. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN, tá assim, ó. Guarani 1,
Diego Torres de pênalti a 3 minutos. Brusque. Nada para a equipe do Brusque, Chaibe. Central da bola. Vila Belmiro, Santos e São Paulo já em campo para o clássico daqui a pouquinho às 8h30 da noite. O Santos sem Neymar conta com o ataque com Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Já o São Paulo pensa na Libertadores e poupa quase todo o time para encarar o Santos na Vila Belmiro. Futebol do CBN. Rola a bola, o Brusque mais uma vez no campo de ataque, com Pira lá pela esquerda. Ele faz o domínio, levanta a cabeça ali pro passe, ele prefere a jogada individual, faz a feita pra cima do Isaac, carrega, bota na frente, lançamento pra ele mesmo, corre na linha de fundo, tenta o cruzamento, bateu em cima do Alan Santos, brigou pela bola espirrada, Justen. Não bicou na bola, mas o árbitro pega uma falta em cima do Alan Santos ali no meio da área, viu, Lupe? E vai trocar o Guarani 7-23. 7 ao Cauã Jesus, vem o 23, o Gabriel Silva para a entrada no jogo no lugar do Cauã Jesus. E o outro que está indo embora provavelmente é o Mirandinha, agora pediu para esperar um pouco porque tem o do Guarani caído ali, então vai esperar um pouquinho a troca, mas o Cauã Jesus é quem vai sair para a entrada do Gabriel Silva. E deixa eu ver se é o Mirandinha, ele já tá indo ali em direção... E mancando pra caramba, né? Ele não tem mais condição. Só que tem um do Guarani caído lá dentro da área, por isso o Matheus Costa pediu pra esperar um pouquinho. E não é o Mirandinha, rapaz, que vai sair. É o Diego Torres. É o Diego Torres com a 10 que vai embora pra entrada do Caio Melo com a 18. Mas o Mirandinha não entendeu, ele parou, olha lá, ele achou que fosse ele, dá uma olhada lá, olha lá, olha lá. Ele quer sair, ele não tem condição de ficar no jogo. Olha lá, ele achou que fosse ele. Foi lá na lateral. Ele não tá entendendo nada. Não. Essa é a grande realidade. Não. Ele, nem a gente, nem nós e todo torcedor que tá aqui no Brinco de Ouro, viu, Carlão? Ele vai jogar ali do lado direito pra mostrar pro Matheus, eu tô cansado, minha coxa tá doendo, eu quero sair. Mas ele fez um lance bonito aqui, cara. Sim. É que ele escorregou, ele ia ganhar do defensor do Brusque aqui, ele foi aplaudido pela torcida. Trabalha a bola mais uma vez, a equipe do Guarani no campo de ataque, vem a zaga do Brusque, faz a roubada, toca na bola, Pira. Cara que mais toca na bola é a equipe do Brusque. Sobe de cabeça para fazer o corte o Emerson. Ela volta ali pelo círculo central do gramado. Pela primeira vez participando o Gabriel Silva. Já faz de domínio, devolve aqui pela esquerda com o Emerson. Emerson vem com ela, breca, busca alguém pro passe, ele recua para começar de novo com o Alan Santos. Vai tocando a bola no sistema defensivo a equipe do Guarani. Trabalha lá atrás com o Kelvin. Era o último homem, já faz o lançamento pro Mirandinha lá pela ponta direita. Consegue o cabecinho, briga pela bola com o Jean Paul, devolve lá pela esquerda, trabalhando com o Alex Juan, tenta a tabela, bola no ataque, Pira para fazer o domínio, marcação do Justen pra cima dele, a bola vai pra fora, arremesso é manual que favorece o Brusque. É lá pelo lado esquerdo, o sistema defensivo do Brusque. 1-0, o Guarani tá ganhando, mas o Guarani deu uma baixada, né, Carol? Que não pode baixar, né? Não pode baixar, mas é até natural, né, Cabela? Até a parte física, tá muito calor, né? E por isso o Matheus já trocou, o Diego Torres cansou um pouquinho, coloca o Caio Melo pra dar ali um resguardo no sistema defensivo do Guarani. O Gabriel Silva, mais fresco aqui pelo lado esquerdo, vai puxar, o Mirandinha tá do lado direito. 23 minutos e 40, trabalha mais uma vez no campo de ataque o Brusque com Biel, recua lá pelo lado esquerdo o Jean Paul que vem pro campo de ataque, vem buscando, vem carregando o Brusque, joga a bola lá no campo de ataque pela esquerda, pintou cruzamento para a grande área. Era o Alex Juan que estava lá na esquerda, a bola bateu na cabeça do Justen, que desabou no gramado, Lupe. Tá caído o lateral direito do Guarani, pancada foi forte, na tentativa do cruzamento, a bola pegou no jogador do Bugre, no Lucas Justen, e aí ele foi a nocaute. O técnico Bernardo Franco conversa com 3 jogadores do Brusque, entre eles o 18, o Tomás Costa. Daqui a pouco, mais mudanças no time quadricolor. Arremesso manual, o Alex Juan tá na cobrança lá pela esquerda, vai jogar a bola pra dentro da grande área, toma a distância, faz o levantamento com as mãos lá pelo meio, Kelvin sobe de cabeça, dá uma testada na bola, sobra com Bruno Santos, devolve no campo de ataque, ó o Mirandinha, chega no ataque, briga pela bola, caiu no gramado, pede falta, o árbitro que não, sim, o Bandeira anotou a falta pra equipe do Guarani, Lupe. A queda, ele caiu com a coxa meia bomba, a coxa ruim, e aí ele desabou. O Mirandinha que tá jogando com uma proteção nesse segundo tempo, uma proteção na coxa esquerda, e o árbitro marcou a falta em cima do atacante do Bugre, bem pertinho do banco de reservas onde está Matheus Costa, que anda para um lado e para o outro. Toque de 25, o CBN tá marcando, toque de 25, tem falta pro Guarani lá pela meia direita. Tá lá o Isaac,
chegar ali perto da bola, tem o Justen por ali também, mas a falta foi cobrada pelo Justen, só que na contramão começa lá no sistema defensivo com o Kelvin. Rola a bola pela esquerda com o Alex Santos, ele já toca na bola pro Emerson aqui pela esquerda, o Emerson levanta a cabeça, faz a finta pra cima do Douglas, rola a bola pela intermediária, na bola desviada, sobrou com o Bruno Santos, ele rolou com o Isaac, abriu pela esquerda, Gabriel Silva entrou na grande área, pintou o cruzamento rasteiro, bate em cima da marcação, a bola volta mais uma vez com o Emerson, faz a finta pelo bico da grande área, se apresentou bem, bateu cruzado, alemão, no meio do caminho tava lá pra fazer o corte, o DG chega na bola, não consegue o domínio, quem chega rasgando pra fazer a roubada de bola foi o Emerson, sombra com o Guarani no campo de ataque, mais uma vez o Caio Melo recebe, domina, faz a tabelinha com o Isaac, devolve lá pela direita, por ali com o Justen, tenta a devolução, teve o toque no meio do caminho, a bola pra fora, arremesso manual, para a equipe do Guarani, lá pela direita, o Bugrão vai chegando, quando mexe, de baseada, o Bernardo Franco, viu, Lupe? 15, Alex Paulino, o Tomás Costa e o Adrianinho são os que vão entrar. 9,73, saiu o Olávio, entra o Adrianinho vem pro jogo no lugar do Olávio, a placa agora sobe pela segunda vez, que confusão que os caras estão arrumando ali. 27, o DG tá mancando, também deve ir embora. 27 é o DG para entrada do 18, 27 vai embora, entra o 18, o Tomás Costa ou Thomas, aí a gente vai no decorrer do tempo descobrindo o nome do rapaz. E também tem mais uma troca na equipe do Brusque, a terceira e última dessa segunda paralisação do técnico Bernardo Franco. A última troca é a entrada do camisa número 15, o Alex Paulino. Alex Paulino vem pro jogo, camisa número 15, na vaga, e quebrou a placa. Acabou a pilha. Eu tô enrolando aqui, vai fazer uns 4 meses. Ó, o Mirandinha caiu aqui, hein? Mirandinha não tem mais condições de ficar no jogo. Já vem o Gemerson daqui a pouco no Guarani. A placa quebrou, hein, Cabela? Ah, não. Ah lá, 30-15. Mangabeira vai embora, entra o 15, o Alex Paulino. Então, Alex Paulino, Adrianinho e o Tomás entraram, saíram Olávio, DG e Mangabeira. Começou. Opa, fala aí, Chaibe. Já tem bola rolando na Vila Belmiro para Santos e São Paulo, clássico paulista. 3 minutos da primeira etapa, segue 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Galera do celular já acendendo a lanterna. Vamos lá, galera. Vamos aumentar o número de celular aceso aí para fazer a festa bugrina aqui no Brinco de Ouro. 28 minutos deste segundo tempo, tá 1-0. Carlão de Freitas. O Guarani vai esfriando, vai se segurando com esse resultado. Sim. Mas teria que fazer mais umzinho para ficar mais tranquilo, né, Carlão? Mas eu percebo um Guarani já mais pensando em segurar o resultado realmente do que propriamente atacar. Não quer se arriscar. E é importante também, né? A própria saída do Diego Torres, a entrada do Caio Melo. O Caio vai, né, tentar municiar o Kevin ali, no Kelvin na marcação. Não tem uma saída tão qualificada como o Diego, mas tem um bom passe. O Mirandinha sai agora, né? Também em aplaudido, foi um jogador importante, decisivo nesse segundo tempo, mas é um Guarani agora mais preocupado nesta marcação, em segurar do que se arriscar. E é uma estratégia do técnico Matheus, até porque o Guarani tem um contragolpe à disposição e precisa aproveitar. Só confirmando, Mirandinha foi embora, 17, Gemerson tá no jogo. Trabalha a bola a equipe do Guarani, a sobra de bola espirrada ali pelo meio. Chega o Caio Melo, toca no Gemerson, lá pelo lado direito, domina, breca, encara a marcação, ganha a linha dividida, bola pra fora. Último toque do jogador, que era o Alex Juan, bota a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Bugrão, vai. Gemerson foi contratado no último dia da janela, veio por empréstimo da equipe do Tombense, estava no Operário, mas as 2 últimas temporadas, 23 e 24, ele jogou pelo Brusque. Arremesso, bola cobrado, vem Guarani pra grande área, passa pelo Bruno Santos, chega ali o Gabriel Silva, chega a zaga, rasga pra dar um bico na bola, tira o perigo, briga o Guarani pra se manter no campo de ataque, a bola sobe, desce, Gabriel Silva toca na bola, briga por ela, mas a marcação em cima dele, chega ali firme e forte do pivô, bola recuada lá com o Everton Alemão, rola a bola pela intermediária, vem buscar o jogo ali o jogador que é o Tomás
Costa, é Costa isso, né? Thomas Costa. Isso. Faz o domínio, já joga lá pela esquerda para sair de bola a equipe do Brusque. 1-0, Guarani tá ganhando. Trabalha a sair de bola a equipe do Brusque, mais uma vez o campo defensivo vem com o Everton Alemão. Guarani tá dando um passo importante, tá indo a 6 pontos no grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Passo importante, busca do acesso, o Bugrão vem pro campo de ataque, o Brusque lá pela esquerda, mais uma vez lançamento pra grande área, Kelvin faz ali o desvio no primeiro pau, a bola sobra na segunda trave, por baixo, Emerson joga em cima do pivô, bola pra fora, só tiro de meta, Lupe. E ele comemora também como se tivesse feito um gol, porque ele foi muito inteligente. O Emerson, ele chutou no corpo do pivô e a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Dalberson, Guarani tá na frente, 1-0, Diego Torres, que já deixou o campo, marcou o gol. Girando no tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. É Série C do Campeonato Brasileiro. Última rodada do quadrangular, última rodada do turno do quadrangular final aqui da Série C. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. Diego Torres de pênalti. Brusque. Nada pra equipe do Brusque. Fala, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 5 minutos da primeira etapa na Vila Belmiro, o clássico paulista, Santos e São Paulo empatam por 0-0. Cruzeiro e Bragantino também jogam no Mineirão, 0-0. Mais cedo, o Corinthians perdeu pro Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. Brusque no ataque com Tomás Costa, rola a bola lá pelo lado esquerdo, por ali com Jean Paul, zagueirão se atira no campo de ataque, vem carregando, toca na bola, vem pela intermediária com Biel, devolve no Jean Paul, prepara o lançamento, apertou a marcação em cima dele, roubada de bola do Gemerson, bota o Gogrão, saindo em velocidade, vem com o Gabriel Silva, ele bota na frente, chega a marcação pra cima dele, o pivô, é falta nele! É falta e vai pintar cartãozinho pro pivô ali, parou a jogada, matou o contra-ataque, Lupi. E foi o único recurso que o pivô encontrou para parar o Gabriel Silva. A falta, cartão amarelo para camisa número 97, lateral direito da equipe do Brusque. O detalhe fica por conta da pompa do árbitro Jonathan Pinheiro para aplicar o cartão. Que pose, faz a foto, falta pro Guarani. Tá caído lá o Gabriel Silva. Continua caído o gramado ali. Fazia pose, lembra do Ricardo Marques Ribeiro? Sim. Nossa, ele parecia um pombo, né? Parecia, ele fazia pose pra caramba. Ele era muito artístico. Pomposo, né? Bom árbitro, hein? Bom árbitro. Mas, nossa, era uma mala, né? Como fala? Uma máscara, né? Nossa. Mas era mala também. Era chato o jogo do Ricardo. Ele não pensou uma coisa, quis dizer outra, no fim ele falou o que ele pensou. Como que fala? Pensamentos intrusivos. Gabriel Silva, tá tudo bem com ele aí, ô Lupe? Tá tudo bem com ele, já tá de pé, fez até um sinal de positivo ali pro banco de reservas. Pediu pro pessoal ter calma, paciência com ele, porque ele ganhou um tempinho. São 4 jogadores na barreira do Brusque. Falta pro Guarani, Kelvin, Emerson e Caio Melo, os candidatos do Bugre para a cobrança. Eu acho que vai Kelvin mesmo. Ele vai ficando ali, dá uma ajeitada no calção, coloca a camisa no lugar, toma a distância, fica ali o Emerson ao lado dele, o Caio Melo conversando lá do outro lado com o Justen. A falta vai ser cobrada, o Emerson vai lá também, dá uma ajeitadinha por ali para bater de perto da canhota. O árbitro chama a atenção do jogador do Guarani que fica catimbando, que é o próprio Gabriel Silva, ali na barreira da equipe do Brusque, e o Kelvin tá na cobrança. Nogueira tá preocupado, é bom momento pro Guarani, autoriza o árbitro, vem comigo, Kelvin na bola, batida, pra fora do gol! Passa tirando tinta da trave e vai pra fora, Lupe! Mandou a bola por cima da barreira. O volante Kelvin, camisa número 5, buscava o ângulo direito. Só que a bola passou pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrada pelo Nogueira. Vem pro campo de ataque o Brusque. Responde no ataque lá pela esquerda e a falta. Anotada do Justen pra cima do Pira lá pela ponta esquerda. Falta que favorece a equipe do Brusque. 34 minutos deste segundo tempo. Vai se ajeitando lá pra cobrança. A equipe do Brusque vai chuveirar na área. E o técnico Bernardo Franco tá conversando com mais um lá no banco de reserva, viu, Lupe? Ele tem mais uma parada e mais uma troca. Vai fazer agora a última mudança na equipe quadricolor, que tem falta. Depois da falta, o Bernardo vai mexer. Falta perigosa para a equipe catarinense. Todo mundo no meio da grande área. Preocupação do Dalberson. Vai para a cobrança da falta. O Pira de perna direita. O Alex João de perna canhota. Todo mundo no meio da grande área. O Brusque chega. Bom momento para a equipe catarinense. Vem para cima o Brusque. 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. Toma
distância, Pira, toma a distância, Alex Juan, de perto da canhota, Juan faz o levantamento, Biel faz o desvio de cabeça, vem Dalberson, dá um soco na bola, tira o perigo, Dalberson! De cabeça o toque foi feito ali pelo Alex Paulino, a bola sobra lá com o goleiro Dalberson, que bota a ordem na casa bugrina, viu, Lupe? Quando você tinha aquele computador antigo, você jogava o pinball. Opa! Então foi isso que aconteceu, a falta foi cobrada, o Dalberson rebateu. O jogador do Brusque de cabeça mandou pro gol. E aí o Dalberson, para colocar fim na brincadeira, fez a defesa e depois sofreu a falta o goleiro da equipe do Guarani, que ainda não vai mexer. Quem vai mexer é o Brusque. A última alteração do técnico Bernardo Franco. O árbitro tá ali com a placa na mão, mas ainda não acendeu o luminoso. Agora sim, 7 tá indo embora. O Biel com a 7 vai embora. Entra o Johnny, ex-jogador da Ponte Preta, vem pro jogo, foi contratado para esse quadrangular decisivo da Série C. Muito bem. Johnny em campo, camisa 21. Muito bem. Dalberson repõe a bola em jogo, bota lá no campo de ataque. O lançamento foi feito lá pelo lado direito. Sobe Bruno Santos de cabeça. Corre lá pela esquerda o Jamerson. Chega antes dele o Nogueira para botar ordem na casa catarinense. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos passados, segundo tempo de jogo. É Série C do Brasileirão. É reta final de Série C, hein? É reta final. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Diego Torres de pênalti marcou. Brusque. Nada para a equipe do Brusque, Chaibe. Central da bola. 12 minutos da primeira etapa na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empatam por 0-0. Olha Guarani no campo de ataque, Gabriel Silva pela esquerda, pintou o cruzamento, atravessa toda a grande área, vai com o Jamerson lá pela ponta direita, faz o domínio, levanta a cabeça, busca o espaço, devolve o cruzamento da grande área, na segunda trave, Gabriel. Pode completar, Chaibe. 12 minutos na Vila Belmiro, Série A do Brasileirão, Santos e São Paulo empatam por 0-0. Mais cedo o Flamengo empatou com o Vasco 1-1 e o Internacional perdeu em casa para o Grêmio por 3-2. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas não pode perder um lance como esse. O Gabriel agora fez um cruzamento horrível na volta. Podia ter dominado a bola. Caprichar na jogada final, né? Principalmente a primeira jogada aqui pelo lado esquerdo, cruzamento, levanta a cabeça, coloca o atacante numa boa condição para finalizar. E era uma chance boa, uma chance cristalina, uma chance real de aumentar. Caio Melo faz. Tá irritando a torcida, hein? Abaixou demais o Guarani, muito toquinho para trás, isso irrita e vai dando força pro Brusque ganhar confiança no jogo. O Caio Melo pegou a bola. Agora, para você que tá acompanhando o somzão da CBN, dois jogadores saíram para receber na velocidade, ele breca, gira. E ele sai de frente com o marcador, pra sorte que tinha dois jogadores do Guarani como opções para ele fazer o passe. Vem Brusque pro campo de ataque, chega Justa e por baixo rasga. No bate e rebate, ela sobra com o Jamerson. Bota o Guarani no ataque mais uma vez, o lançamento feito. Era pro Bruno Santos, o Everton alemão tava lá para fazer o corte. Sobra Brusque, sai jogando ali com o Thomas, ali pelo círculo central do gramado. Abre pela direita com o pivô, devolve pelo círculo central do gramado com o Johnny. Ele tem o tapa na bola aqui pela esquerda com o Adrianinho. Perdeu a bola, recuperou o Guarani. Gabriel Silva fica com ela, toca na bola, devolve lado esquerdo, mais uma vez com o Emerson, devolveu a tabela com o Gabriel Silva, ele breca, levanta a cabeça, já fez o passe e o Emerson fica reclamando aqui pela esquerda que queria a bola, lá na frente, a bola chega pela direita, lançamento ali pro Isaac, toca na bola, Justem, recebe pertinho da lateral do campo, encontrou o Jamerson, finta bonita, escapa da marcação, mantém Guarani no ataque, devolve mais atrás com o Justem, toca na bola, Jamerson faz o giro, sai com bola e tudo. Começou a fazer muita graça o Jamerson lá pela direita, viu, Lupe? Ele tentou ali ter um drible pra cima do jogador do Brusque, só que ele pegou por último na bola e ela saiu. Lateral já cobrado para a equipe catarinense, Matheus Costa ainda não sinaliza. Agora sim, chamou mais um jogador, daqui a pouco vem mais mudanças no Guarani. Drible pra trás não funciona, né, Carlão? Não funciona, o Guarani recuou demais e tá tendo espaço, né, pra aproveitar o contragolpe. Lançamento feito lá na ponta direita, bola pra fora. Fala, Lupe. Ryuta Takahashi e David Braz. Daqui a pouco, as duas últimas mexidas do técnico Matheus Costa. Daqui a pouquinho vem David Braz no Guarani e vem também o Takahashi. Takahashi na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho as duas últimas mudanças do Matheus Costa. Vai botar o Takahashi pra cima dessa galera de amarelo aí, viu, Carlão?
E tem que ser até para movimentar o jogo, né? Criar um fato, a torcida se empolga com a entrada do Takahashi, ele tem um contra um que é interessante, né? Essa jogada de velocidade, pode cavar alguma falta, uma finalização mais perigosa, e o David entra para dar tranquilidade, né? Porque ele é um jogador muito experiente. Bota no campo de ataque, agora no lançamento foi feita a zaga do Brusque, faz o corte, ela sobra pela intermediária com o Paulino, já bota a bola pelo lado direito com o pivô, ele vem carregando o Brusque no campo de ataque, dispara aqui pela ponta direita, o Tomás Costa, ele devolve a bola pelo círculo central ali, passou pelo Johnny, ela sobra com o Justen, domina, carrega, 3 jogadores encosta na marcação, ele faz a ligação com o Jamerson, que briga pela bola, leva melhor o Jean Paul, devolve o Brusque no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, o lançamento foi feito, a tabelinha do Alex Juan, com Pira, entrou na área, fez a finta, adiantou demais a bola. Ela sobra com o Dalberson, que bota a ordem na equipe do Bugrão, Lupe. Mas a jogada do Pira foi interessante pelo lado esquerdo. Ele foi costurando ali a defesa do Guarani, só que ele deu um toque a mais na bola e ela correu nos braços do goleiro Dalberson, que fez a defesa. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 passados deste segundo tempo, resta final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1, Diogo Torres. Brusque. Nada para o Brusque, Chaibe. Central da Bola. Guarani e Brusque voltam a se enfrentar no próximo sábado, 7h30 da noite, com o mano do Brusque lá no Augusto Bauer. Tem Brusque e Guarani. Ainda pelo grupo C, no sábado também, a Ponte Preta recebe o Náutico às 5 da tarde no Moisés Lucaré. Troca. Vai, Lupe. Kelvin foi embora com a 5, entra o Ryuta Takahashi, o japonês do Guarani, tá no jogo com a 20 no lugar do Kelvin. E saiu também o Isaac com a 8, entra David Braz, as 2 últimas trocas do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem mais uma vez o Brusque no campo de ataque lá com o Pira, lá pro lado esquerdo o Takahashi encosta na marcação, ele toca mais atrás com o Paulino, volta a bola com o Pira, faz a tabelinha, recebe na frente, marcação forte pra cima dele, fica com a bola dominada, abre com Alex Juan, lado esquerdo, cruzamento na área, David Braz, de cabeça pra fazer o corte, a sobra de bola com Tomás Costa, ali na entrada da área, chega a zaga do Guarani pra fazer o corte, no bate e rebate, vem o alemão pro campo de ataque, o zagueirão, ele faz o break, gira pra cima do Bruno Santos, toca na bola do lado com Alex Paulino, volta ali pela intermediária, trabalha com Tomás Costa, lá pela esquerda, o Alex Juan é quem recebe, a bola adianta demais, o Takahashi vai pra cima dele, faz a pressão, encara ali, a altura não é muito diferente ali com o Alex Juan, né? Trabalha a bola mais uma vez ali, o passe foi feito lá pelo lado esquerdo, trabalha a equipe do Brusque, vai chegando, Alex Juan toca na bola, pintou o cruzamento na área, Dalberson, público, sai, faz a defesa, então fala, Lupe. 7.124 torcedores, 7.124 torcedores que acompanham o duelo entre Guarani e Brusque, renda R$129.755. Bola pra fora, todo mundo ali, o David Braz chama o torcedor. Bola pra fora, o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. O Gandula tava 1 ano e meio longe do lugar da bola. Bola ali, o Emerson vai lá pra pegar a bola pra fazer a cobrança. Vamos chegando a 43. Vamos ver quanto vai ser de acréscimo. Eu calculo uns 7 minutos de acréscimo, pelo menos, Carlão. É, nessa média, né? De 5 a 6 minutos aí, vamos ver. 7 judia, hein? Sobe alemão de cabeça para fazer o corte, a bola vai lá com Takahashi, domina na coxa, coloca no gramado, encosta a marcação do Joana para cima dele, é falta. Recebe falta, tá caído lá o japonês da equipe do Guarani. Lupe. Jantaram, né? É o termo que a gente usava lá em Ribeirão quando alguém era derrubado por trás. E foi isso que aconteceu. O Johnny acabou derrubando ali o Takahashi e o Johnny pede desculpas e o Takahashi aceita as desculpas. Isso é a coisa mais linda do futebol. Mas ele pediu em japonês ou em português? Não, esticou a mão ali, tocou a mão, aí o Ryuta baixou a cabeça e vida que segue feliz. Toca a bola Guarani mais uma vez o campo de ataque lá pelo lado direito, o Takahashi tenta a finta, mas a bola estava um pouquinho longa, ele toca em cima do Juan, bola pra fora, arremesso manual pro Guarani. Carlão de frente, ninguém mais mexe nada, é o que tá aí pro final do jogo. É o que tá aí, o Guarani reforça o sistema defensivo com o David Braz, formando ali uma primeira linha com 3 zagueiros, o Takahashi para fazer uma fumaça ali do lado direito e acender um pouco o jogo. O David Braz cobrava muito, batendo palma, incentivando os jogadores para que o Guarani termine bem a partida, segure o resultado sem correr tantos riscos. Arremesso manual pro Guarani, já cobrado, o Takahashi recebe no peito, coloca no gramado, escapa da marcação, ele gingou de um lado, de outro, brecou na frente do zagueiro, escapou da marcação, faz a finta, tem mais um, vai na linha de fundo, bola chegou por baixo. Tiro de meta, tá dando o último toque do Takahashi lá, Lupe.
Ele é muito engraçado. Ele deu um drible no jogador do Brusque no meio das pernas. Só que aí, quando ele foi tentar fazer o cruzamento, a bola se perdeu pela linha de fundo. Ele olhou pro assistente e apontou o escanteio. O assistente o tiro de meta e ele fez um sinal de positivo. 44-40. Vem Brusque pro campo de ataque. Trabalha a bola pelo círculo central do gramado com Paulino. Abre com o alemão lado direito. Ele vem carregando, vem descendo. Bola chegou ali pelo círculo central do gramado mais uma vez com o Tomás. Ele devolve com o Paulino. Lá pelo lado esquerdo que chega pro campo de ataque. É o Jean Paul. Carrega a equipe amarela no campo de ataque. Jean Paul faz o domínio. Ameaçou o lançamento. Preferiu o toque do lado com Alex Juan. Encara a marcação do Takahashi. Bota o corpo à frente. Vamos a 51. Falta do Pira pra cima do Takahashi que tá caído lá no gramado, Lupe. E ele cumprimenta a torcida, né? O Takahashi é muito carismático, ele é um personagem do Guarani. Falta marcada, o banco do Brusque reclamou e agora tem um cartão amarelo ali para um membro da comissão técnica da equipe catarinense. Falta pro Guarani que vence 1-0. Agora, Carlão, Takahashi com 10 centímetros mais alto. Sim, ele tem qualidade técnica. Sim. O 1 contra 1 dele é muito difícil de marcar. Tem a rapidez, ele tem a habilidade, o raciocínio rápido, né? Falta aprimorar a finalização, né? Marcar gols, né? A gente cobra muito atacante, tem que marcar gols. E o Takahashi até agora não conseguiu aparecer, está aproveitando bem as oportunidades, mas é um jogador que o Matheus está utilizando, está dando muita moral. Tiro de meta para a equipe do Brusque, já cobrado, tem pressa o Brusque, vamos lá, chegando a 46, vamos a 51, tem mais 5 de bola rolando aqui no Brinco de Ouro, 1-0 o Guarani tá ganhando, tá fazendo 3 pontos importantíssimos o Mugrão. Semana que vem o Guarani enfrenta o Brusque lá em Brusque, trabalha mais uma vez a equipe do Brusque, vem com Alex Juan, bota a bola enfiada lá no ataque, chega ali o Justen, faz a cobertura, David Braz, chega para fazer o corte com a experiência, faz o lançamento, no meio do caminho Paulino. Peito ali que parecia uma parede de concreto, a bola bate e vai pra fora. Só arremesso manual para a equipe do Guarani que não tem pressa nenhuma. 1-0, o Guarani tá ganhando de pênalti. Diego Torres marcou a 3 minutos desse segundo tempo. Guarani no ataque, fez o lançamento ali, sobe de cabeça o Paulino para fazer o corte, briga pela bola o Takahashi de cabeça, toca na bola, bola vem pro campo de ataque, briga Bruno Santos lá na frente, bola recuada pro Nogueira, aperta a direita, toca na bola, joga pra fora, arremessa manual pro Guarani, é lá pelo lado direito, tem jogador exausto ali, o Jean Paul, viu, o Lupe? O Jean Paul, o colombiano, já não aguenta mais, ele reclama que ele queria a bola no pé, e o Nogueira acabou chutando para a lateral. Lateral para o Guarani que vai ganhando tempo e vai conquistando uma vitória importantíssima em cima do Brusque. Tem arremesso manual, Guarani lá pela ponta direita. O árbitro pede pressa, o auxiliar pede pressa, o banco do Guarani pede calma. E o arremesso é pro Guarani, é lá pela direita, o Justo vai pra cobrança, toma a distância, vem bola pra grande área. O Takahashi perde lá na ponta canhota, vem bola pra ele, chega por baixo, Alex Juan, faz o corte, joga a bola pra fora, é manual. Para a equipe do Guarani, é lá pela direita. Gandula mais uma vez está ali, alguns anos luz longe, e o Guipira vai lá, ameaça chutar a bola em cima do Gandula, chuta o vento, o Gandula leva um susto, mas tá tudo bem ali, né, Lupe? Porque se o Guipira chuta a bola, o Gandula consequentemente teria muitos problemas. Takahashi, fintaça, vem bola pra área, cruzamento, desceu de cabeça. Bola pra fora, escanteio para o Mugrão, Lupe. Escanteio depois de mais uma boa jogada do Takahashi. O japonês do Bugre fez a jogada pela direita. Guarani segue no ataque, sem pressa nenhuma. É o Gemerson que vem pra cobrança. Vai todo mundo ali, o Takahashi vai lá perto do Gemerson. Fica lá perto, lá pra cobrança do escanteio, porque não adianta o Takahashi ir pra área também, né? Não. Resolve, tem que ficar, ou ele vai ficar ali pra prender a bola, ou então, se fosse numa outra situação de jogo, ele vem ajudar aqui na marcação, né? Porque ele tem velocidade. Tá ali o Takahashi do lado do Gemerson, recebe o Takahashi. O árbitro manda voltar a cobrança, porque o Alex Juan tá ali e reclama o Alex Juan, hein, Lupe? Reclama porque ele tá fora da marcação ali, da medida... a distância para o escanteio. E agora o clima vai ficar pesado porque o Alex Juan empurrou o Gemerson. O Alex Juan tá pilhado. O 6-6 do Brusque tá pilhado desde o primeiro tempo.
Bom pro Guarani. Sai jogando o Brusque mais uma vez o sistema defensivo. Alex Paulino vem buscar o jogo. Bota a velocidade. Quase 49. Vamos chegando a 40. Aí o toque, ó. 49. Tem mais 2 de bola rolando. Trabalha mais uma vez o Brusque. Lá pelo lado esquerdo. Por ali, Alex Juan na perna da canhota. Busca o espaço. Lançamento feito por Pira. Domina no peito. Coloca no gramado. Marcação do Jamerson. Ele volta com o Alex Juan. Que recua no sistema defensivo com o Everton, o alemão. Vem buscando alguém pro passe. O passe aqui pela direita com o Tomás Costa. Ele faz a finta, carrega, recua mais uma vez. 49,5. Vem o Jean Paul pra fazer o domínio. Vem carregando, tenta a finta. Perde a bola o Jean Paul. Sobra com o Jamerson. Faz a ligação aqui pela esquerda. Gabriel Silva. Não consegue o domínio, ele fica com ela, vem carregando mais uma vez para o campo de ataque, ele vem segurando a bola dessa vez aqui pela esquerda, tem a marcação em cima dele do Jean Paul, o Gabriel Silva chega, o Jean Paul faz o corte e joga a bola para fora. Manual que favorece a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo, e o Jean Paul vai à loucura ali, viu, Lupe? O Jean Paul vai à loucura, porque ele fez a falta ali em cima do jogador do Guarani, do Gabriel Silva, só que ele não concordou com a marcação da falta e nem falta foi só arremesso lateral. Emerson e a torcida vem junto com o time. Último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Gabriel Silva faz o domínio, tenta o lançamento, vem bola pra grande área, tem desvio em todo mundo. Sobrou na meia-lua. Jamerson bateu de fora pra fora do gol. Sai à direita do Nogueira, linha de fundo, só tiro de meta, Lobinho. Da entrada da área, Gemerson finalizou com perigo. A bola passou perto do poste direito de Nogueira. Tiro de meta. Sai jogando o Brusque. Alex Juan, lançamento para grande área. No meio do caminho, Adrianinho. Faz o domínio, perde a bola. Vem Gabriel Silva pro domínio. Rola do lado com o Emerson. Já bota a velocidade o Emerson para vir. Guarani pro campo de ataque. 50 minutos e 40. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vitória do Guarani. Vitória importante do Guarani. 3 pontos importantíssimos na classificação para o Bugre. Emerson protege a bola. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. Do Bugrão pra cima do Brusque. 1-0 Guarani. Guarani. 1 pro Guarani. Diego Torres de pênalti a 3 minutos. Nada para a equipe do Brusque. Jogadores do Guarani. Jogadores do Guarani fazendo a festa no gramado, Antônio Lupe. Festa linda dos jogadores com a torcida do Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais de 7 mil torcedores apoiaram o Bugre durante todo o jogo e agora vem aí a euforia, a alegria do torcedor bugrino que comemora uma vitória importantíssima do Bugre nessa caminhada pensando no acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a primeira vitória do Guarani como mandante no quadrangular, chega a 6 pontos e continua na zona de classificação do grupo. O Guarani está muito próximo de conquistar o acesso. Torcida festeja, os jogadores também. Daqui a pouco a saída de campo dos jogadores do Guarani, depois dessa vitória em cima do Brusque por 1-0, gol marcado por Diego Torres, cobrando pênalti no comecinho do segundo tempo. Carlão de Freitas, essa vitória do Guarani deixa aquela expectativa pro campineiro no geral das duas equipes voltando à Série B juntas. Caíram juntas e voltando juntas. Uma vitória importante, o Guarani necessitava desse resultado positivo, um começo complicado em virtude do forte sistema de marcação do Brusque, mas no segundo tempo, graças à força do Mirandinha que sofreu o pênalti, as coisas clarearam e o Guarani consegue aí encaminhar, vislumbrar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores fazem festa com a torcida, nada de sair de campo, né, Lupe? Nada, e colocaram Ryuta Takahashi no ombro e a torcida foi à loucura. O japonês é o mascote do elenco e é o jogador mais carismático desse elenco bugrino. Os jogadores estão ali no tobogã comemorando com a torcida, fazendo uma grande festa. Não chegaram nem perto aqui do túnel que dá acesso ao vestiário do Brinco. Festa do Guarani, vitória 1-0 para cima do Brusque. Lembrando que na próxima rodada o Guarani volta a enfrentar o Brusque sábado 7h30 da noite no Augusto Bauer, a casa do quadricolor, gramado sintético e tudo mais, aquela coisa que a gente já sabe. Muita festa dos jogadores do Guarani. Por enquanto ninguém passou aqui na área onde os repórteres, os jornalistas se posicionam para ouvir os atletas. Daqui a pouco a gente vem com os personagens dessa vitória do Alviverde. E já projetando os jogos da semana que vem, a Ponte Preta com o Náutico jogam antes de Guarani e Brusque.
De repente o Guarani pode entrar em campo logo depois do jogo da Ponte, sabendo que o empate é bom pro Guarani, Carlão. Isso é importante, né, Cabela? A tranquilidade de saber o resultado, de repente as coisas ficam mais tranquilas pro Guarani. É claro que essa coisa do gramado sintético me incomoda demais e muda a maneira do jogo. Carlão, opa, toca aqui no Rômulo, o presidente do Guarani tá aqui no túnel. Aguentou o coração hoje ou não? Faltou pouco, hein? Meu Deus do céu, o exame tá em dia, graças a Deus. E essa vitória, o quanto ela é importante nessa matemática que vocês fizeram pensando no acesso? Importantíssimo, agora é o mental, né? Temos que focar no mental, pé no chão. Falta uma estrada, mas vamos conseguir. Obrigado. Tá aí o Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Parece que ele jogou com os atletas porque tá cansado o presidente, o homem que manda aqui no Bugre. Pois é, comissão técnica, voltou tudo programado, essa é a minha impressão, ô Lupe? Tinham descido, voltou todo mundo da comissão. Não, são o pessoal do staff que não pode subir pro gramado até a autorização do pessoal da Federação Paulista, por isso eles precisam esperar. Agora sim, o pessoal que fica ali no vestiário, eles foram autorizados a entrar aqui para comemorar junto com os jogadores e também com os outros membros da comissão técnica do Guarani, Cabela. Muito bem, os jogadores do Guarani continuam fazendo uma festa aqui no Brinco com o torcedor, agora eles estão ali atrás do gol da entrada principal do Brinco de Ouro, fazendo a festa ali, né? Comemorando com os torcedores que estão ali na arquibancada. E o destaque, né? Quem puxou todos os jogadores para aquele lado lá foi justamente o Takahashi. Ele é o primeiro lá na frente, já está lá perto da outra torcida organizada, o Takahashi. Ele vai lá na frente puxando todos os outros jogadores que vão atrás dele ali, justamente fazendo a festa com o torcedor. E você, Lupe, tá liberado aí, chegando alguém por aí que fale, fique à vontade. Agora tá ficando mais próximo, deixa eu ver se o Isaac vai falar. Isaac, acho que não vai querer falar não. Mas agora os jogadores deram praticamente uma volta no Brinco, né? Uma volta olímpica. Isaac, por favor. O Isaac não quer falar, Lucas Justen tá também chegando aqui. Eles vão presentear ali alguns torcedores com colete e tudo mais. Agora sim, os jogadores estão passando por aqui. O Dalberson também está comemorando bastante. Os jogadores da equipe do Guarani, eles fizeram uma volta, né? Foram no tobogã, depois na cabeceira sul e agora estão indo aqui em direção às vitalícias do Brinco de Ouro. Ô Isaac, por favor, Isaac. Nem tinha um pra mim, tudo bem. A vida é assim mesmo. Vamos ouvir outros personagens da equipe do Guarani. O Emerson tá saindo por aqui, Kelvin, Diego Torres também. Muita festa por parte dos jogadores do Guarani. Diego, rapidinho. Diego Torres está passando aqui, vai cumprimentar ali os membros da comissão técnica. Vamos ouvir aqui o Diego Torres. E o Dalberson tá falando. Desde o roupeiro, desde o cara que cuida da grama, até o presidente, né? O Guarani se faz por todos. Agora vamos pé no chão, continua a mesma coisa. E tem um jogo muito difícil lá, né? Porque a gente ganhou aqui e tal, não. Lá também vai ser difícil, a gente tem que preparar bem para isso. Esse é o goleiro Dalberson da equipe do Guarani, falando a respeito dessa vitória, dessa sequência que o Bugre tem pela frente. Muita festa. Alan, rapidinho. Alan Santos também vai falar aqui a respeito dessa vitória em cima do Brusque por 1-0. Pé no chão agora é pegar o Brusque lá. Qual que é a cabeça nesse momento do time do Guarani? Cara, a gente sabia que ia ser 6 finais, a gente começou mal, no derby aqui em casa, como eu já falei, mas da forma que foi, eu acho que criou na gente algo, forjou na gente algo que a gente tem 5 finais. Tem um jogo difícil lá, Campus Society. A gente vai treinar a semana toda forte para que a gente possa sair com os 3 pontos. E a gente sabe que o nosso grupo é bem difícil e a gente vai continuar passo a passo, com humildade. Infelizmente a gente não iniciou como a gente queria. Como eu falei, a gente veio de vários jogos decisivos e talvez a gente iniciou, né, com um pouco baixou a guarda da tensão que foi para classificar. Mas agora a gente voltou com a mentalidade de, novamente, a gente tem várias finais. E o nosso objetivo, o nosso propósito final é colocar o Guarani na Série B. Esse é o Alan Santos. Diego, que raiva que você bateu o pênalti. Parece que você estava com um fardo nas costas e aquele gol foi importantíssimo, único da partida, para o Guarani conquistar um resultado importantíssimo. O que passou na tua cabeça ali momentos antes da penalidade? Cara, a verdade é que nesse momento, 0-0, eu o único que penso é pegar na bola e eu aponto na cabeça do goleiro, cara, é a realidade. Como você fala, pênalti argentino, assim que nada, é acertar no gol
e jogar essa responsabilidade pelo goleiro, assim que nada, primeiro parabenizar o time porque foi um jogo difícil pra caramba e nada, acho que a gente deu um passo gigantesco hoje. Diego, agora campo sintético, totalmente diferente do que nós jogamos aqui. É uma outra preparação, uma outra metodologia de jogo? Cara, a gente não tem excusa. A gente, como eu te falei, a gente tem que se preparar da melhor maneira para trazer os 3 pontos e dar um passe gigantesco para esse hermoso acesso que a gente precisa e dar essa felicidade à torcida maravilhosa essa daqui. Só mais uma pergunta para você. No último lance do primeiro tempo, teve um lance muito confuso ali na área e o árbitro nem foi pro árbitro de vídeo. Ele apitou o fim do primeiro tempo. Como é que foi a conversa para que vocês pudessem subir com tranquilidade para o segundo tempo e logo no primeiro lance um pênalti a favor? Mas como é que foi a conversa depois de um lance tão polêmico entre vocês, atletas? Cara, a verdade é que chegou pra gente que foi pênalti, mas a gente tem que tratar de tirar rápido essa jogada da cabeça porque, como eu te falei, tinha 50 minutos pela frente para tratar de fazer o gol e a gente conseguiu, assim que nada, uma vitória importantíssima e parabenizar o time todo. Obrigado. Tá aí o Diego Torres, o argentino mais brasileiro do mundo, hein? Vamos ouvir David Braz, zagueiro da equipe do Guarani. Esses jogos aí, eles poderiam ter conseguido um resultado melhor. Por detalhe, eles acabaram perdendo, mas a gente procurou fazer o nosso trabalho, sabia que ia ter sensibilidade, tivemos sabedoria em muitos momentos da partida de trabalhar a bola para os dois lados, tivemos chance já no primeiro tempo e graças a Deus no primeiro lance ali no segundo tempo a gente conseguiu um pênalti que a gente já estava com dúvida se houve um pênalti do Bruno no primeiro tempo, mas no segundo já não teve dúvida o juiz e graças a Deus bem batido pelo Diego, a gente conseguiu o objetivo, que era a vitória, independente como se seja de goleada, 1-0 nessa fase do campeonato é goleada, então assim, estamos de parabéns aí pelo resultado, que é o mais importante, que é a vitória nesse momento. Obrigado, David. David, só mais uma pergunta. Você falou desse lance muito confuso no final do primeiro tempo e a gente também viu que foi um lance que gerou dúvida. Vocês conversaram no vestiário era um jogo difícil. Qualquer lance ali na área, ele ia ter uma outra visão do que realmente aconteceu. O pênalti no Mirandinha foi claro, mas existe essa questão de ter um lance parecido depois de uma grande polêmica que teve no fim do último lance do primeiro tempo? O preparador de goleiro nosso, o Azul, chegou no vestiário e foi muito feliz nas palavras ao dizer que o árbitro foi muito pressionado depois daquele pênalti duvidoso no primeiro tempo, né? E provavelmente mais uma disputa dentro da área, eu acho que ele não vai ter mais dúvida, né? Porque é um lance, assim, na minha opinião, interpretativo. Tem árbitro que marca e tem árbitro que não marca, aquele do primeiro tempo em cima do Bruno, né? Então, por isso a nossa dúvida, nosso questionamento, né? O árbitro da partida foi falar com ele isso daí, ó. Tem vezes que um lance desse, o árbitro marca. Você decidiu não marcar, mas a gente vai questionar. Então, mais ou menos foi isso, e o Azul foi muito feliz nas palavras do vestiário e falou, ó, vamos pra cima dentro da área, que na próxima que tiver um lance parecido, ele não vai ter dúvida, ele vai marcar. E o primeiro lance que a gente teve dentro da área com o Miranda foi pênalti, eu fui o primeiro a abraçar o Azul, falei assim, que sabedoria, hein, irmão? E é isso, cara, é importante a gente passar isso, essa experiência dentro do futebol, que tudo acontece. Graças a Deus a equipe está se preparando bastante durante a semana para conseguir o objetivo e foi o que aconteceu hoje. Foi uma semana muito boa de trabalho e eu acredito que 80% daquilo que a gente trabalhou a gente praticou dentro de campo. Obrigado. David Braz, zagueiro do Guarani, é o último aqui da equipe do Alviverde. 1-0, vitória importante do Guarani para cima do Brusque aqui no Brinco, Cabela. Já emenda o seu destaque final aí, Lupe. Próximo jogo no sábado, 7h30 contra a equipe do Brusque, só que lá no Augusto Bauer, no sintético do Augusto Bauer, é o próximo compromisso do Bugre, que tem 6 pontos no quadrangular decisivo da Série C. Ótima noite pra você, Cabela, pro Carlão, pro Chaibe, pra todos da técnica da CBN, principalmente pro ouvinte do Futebol Globo CBN. Fábio Chaibe, uma ótima noite pra você, um grande abraço, Chaibe. Um grande abraço, Carlos Cabela, como último destaque aqui, falando que o Internacional anunciou a demissão do técnico Roger Machado após perder para o Grêmio, principal rival lá no Beira-Rio, Grenal 3-2 para o Grêmio. 38 minutos da primeira etapa, Santos 0, São Paulo 0, e no Mineirão o Bragantino vai vencendo o Cruzeiro por 1-0. Valeu, Cabela, um grande abraço para você. Carlão de Freitas, seu comentário final, seu destaque final, Carlão. Comentário final que as coisas estão clareando para o Guarani. Uma vitória importante, não poderia deixar escapar hoje. Venceu com um pênalti bem marcado pela arbitragem. Mirandinha foi guerreiro ao não desistir da jogada. E eu acho que a torcida tem razão em celebrar, porque creio que é questão de rodadas para o Guarani voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Carlão. Valeu, Cabela, boa semana.
A gente fecha aqui mais uma transmissão aqui no futebol da CBN Campinas com Guarani 1-0 para cima do Brusque. Vem aí toda a equipe da CBN com Santos e São Paulo no sonzão da CBN. Grande abraço, até a próxima. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal CBN Campinas.